Está no ar, programa Umbanda Reino da Paz. Apresentação, Pai Léo das Pedreiras, com participação de Mãe Priscila das Águas e Rodrigo Muniz. Um filho de Peba que tem fé, nós temos fé. Um filho de Peba que tem luz, nós temos luz. Pra iluminar nosso lugar, Pai Oxalá, sempre tem mais um. Pra iluminar nosso lugar, Pai Oxalá, sempre tem mais um. Caô, Cabecilha e Xangô, Caô, Cabecilha, Xangô. não deixe o mal entrar na sua vida. Não deixe essa semente germinar. Não deixe o mal entrar na sua vida. Não deixe essa semente germinar. Não plante essa semente, modifique o seu presente. Só assim colherá os bons frutos que a vida trará. Não plante essa semente, modifique o seu presente. Só assim colherá os bons frutos que a vida trará. Xangô, Xangô, lua lá na pedreira de Xangô. Xangô, Xangô, lua lá na pedreira de Xangô. Eu vi no clarão do luar, eu vi lá na pedreira pedra rolar. Eu vi no clarão do luar, eu vi lá na pedreira pedra rolar. Eu vi na lua cheia, lá no alto lá da pedreira, Xangô fazendo conselhos pra nos ajudar. Eu vi na lua cheia, no alto lá da pedreira, Xangô falando conselhos pra nos ajudar. Não deixe o mal entrar na sua vida. Não deixe essa semente germinar. Não deixe o mal entrar na sua vida. Não deixe essa semente germinar. Não plante essa semente, modifique o seu presente. Só assim colherá os bons frutos que a vida trará. Não plante essa semente, modifique o seu presente. Só assim colherá os bons frutos que a vida trará. Xangô, Xangô, lua lá na pedreira de Xangô. Xangô, Xangô, lua lá na pedreira de Xangô. Caô, meu pai. Caô, Cabecilha, Xangô. Salve nosso pai Xangô. E é assim que nós começamos mais um programa no programa Estação Banda na frequência do Axé, já pedindo uma leme a nosso pai Xangô, o maior orixá de todos, diga-se de passagem. Verdade. O mais lindo e mais belo, rei dos orixás, senhor da coroa Iorubá, rei dos nagôs e rei de todas as nações. Pai dos cantores como nós. E senhor da nossa vida. Claro. Né? Se você não sabe, ou até agora não sabia, sim, eu sou filho de Xangô e tenho um amor com meu pai tremendo, mais que transcende. E é interessante, né, nós começarmos cantando para Xangô. Logo hoje, talvez o programa mais julgador de todos, porque o que nós mais faremos aqui é julgar as pessoas e sermos julgados. Então, começando já com a vibração de nosso pai Xangô, dando o nosso boa noite para ele, que é filho de Xangô, Rodrigo Muniz. Boa noite, Pai Léo. Boa noite, Mãe Priscila. Todos os irmãos e irmãs do programa Estação Banda. Sou suspeito para elogiar Pai Xangô também, né? Meu pai de cabeça. Amo de coração. Amo todos os orixás, mas sou suspeito, né? Todo mundo puxa a sardinha pro seu orixá, né? Então Xangô e Iemanjá tem um cantinho especial aqui no coração desse filho errante.
Mas hoje vai ser um programa interessante, né? Pai Léo ainda não falou o tema em si, mas hoje é dedo na ferida. Então vamos pra cima. Boa noite a todos. E pra ela, que também é filha de Xangô, Mãe Priscila das Pedreiras? Não, Mãe Priscila das Águas. Boa noite a todos. Sou filha de Xangô porque nós somos filhas de todos os orixás, né? Mas meu pai é Oxóssi e eu discordo deles porque Oxóssi é o melhor pai de todos, né? É o mais lindo e maravilhoso. Mas não tem problema, porque também nós vamos cagar regra pra caramba Vamos. hoje aqui no Tá programa. liberado, tá liberado. Então se tem Xangô, e nós vamos cantar o Oxóssi também hoje, então é normal mesmo que a gente tenha essas energias. E hoje o nosso tema é o tema de um livro que eu tenho aqui em casa, chamado Os Maus Costumes da Umbanda. E na semana passada, quando a gente estava gravando, eu joguei esse tema. Eu falei, vamos falar dos maus costumes, que a gente usa esse livro como base. E aí eu peguei o livro para dar uma olhada e a gente viu que livro horroroso, né? Esse. Então não compre, se você vê esse livro, não compre, porque... Sincericídio total. Na verdade, É um livro antigo, né? um livro antigo, mas que tem muitas visões que nós mesmo não concordamos. Tem algumas visões retrógradas? Tem. Mas também tem muitas visões ali que não são retrógradas, não. São machistas, Por sexistas. exemplo, pode citar uma só, por exemplo, do corpo aberto, né? A gente Falar discorda, que, né? que mulher não deveria ir na gira em corpo... mulher menstruada não pode nem ir na gira porque tá de corpo aberto. 3 dias antes e 3 né? depois. Nem Resultado, 3 antes, né? nem depois. Resultado, a mulher iria 2 vezes por mês na gira, né? Então, assim, absurdos. Então, não compre esse livro. Mas aí, o que nós fizemos? Não vamos fazer programa? Vamos fazer. Então, nós resolvemos, nós três, como 3 filhos de Xangô e Oxóssi juntos, 3 julgadores e cagadores de regra, nós resolvemos marcar 15, né? 15 não, 13 aspectos. Por que 13? Sei lá, né? Pior que foi É um número bom pra essa né? semana, hein? É um Fica destino, a dica. né? Pior que foi Coisa, destino, né? que a gente nem pensou. Legal, com L de legal. Com L de legal. Então são 13 aí motivos que a gente colocou, 3 maus costumes da nossa religião que a gente vai discutir hoje. Então vamos começar pelo primeiro deles, Mãe Priscila. Então serão 5 nesse bloco, 4 no outro e 4 no outro. Então, Mãe Priscila, com a senhora. Bom, é isso aí. Então, o nosso primeiro, né, que nós vamos falar é não estar aberto a se reformular. Bom, eu começo e aí depois vocês vão, é isso? É isso aí. Esse aí foi uma das coisas que eu coloquei, porque hoje em dia a gente ouve muito a palavra conservador, né? Como se conservador fosse algo bom. E eu, como um bandista e como espiritualista que sou, desde que nasci há 34 anos atrás, e um bandista há 19, se tem uma coisa que eu aprendi com a espiritualidade é que você não deve se conservar nada. Nada você deve conservar. Você deve estar sempre aberto à evolução. Lógico, você não perde aqueles fundamentos que são culturais da nossa religião, né? Mas você deve sempre, como pessoa, estar aberto a mudanças. Então eu acredito que esse já é um dos maus costumes, um dos maiores maus costumes da nossa religião. É aquelas pessoas que falam, eu não vou mudar, né? É o famoso síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu desse cresci jeito assim, né? É isso E aí. você não quer nunca reformular, você não quer nunca abrir a sua cabeça, sempre achando, tem uma frase, nossa, eu odeio essa frase, que é, ai, porque na minha época era melhor. Não, porque lá atrás não era melhor, não. Tanto era, porque lá atrás a gente tem um monte de absurdos que eram feitos lá atrás, um monte de regras sexistas, machistas, misóginas. Lógico, existe muita coisa boa lá de trás, sim. Até mesmo que se não fosse lá atrás, não existiria hoje. Mas falar que o melhor, né, foi até interessante. Há 2 semanas atrás, há uma semana atrás, eu conversei com o pai Vladimir, de Oxóssi. E ele já é um dirigente antigo já, ele tem 60 anos, então ele já tá na Umbanda há muito tempo. E aí ele fez questão, né, eu perguntei pra ele, qual que foi o momento mais feliz na Umbanda do senhor? E ele falou, meu momento mais feliz na Umbanda tá sendo agora, porque eu tenho que vivenciar o agora, não importa o que eu passei. Agora tem que ser o melhor momento. Então, gente, a gente tem que parar com esse saudosismo vira-lata e entender que sim, as coisas melhoram e eu tenho que fazer o melhor o hoje e não o ontem. O ontem não faz parte disso. Então por isso que você tem que estar sempre aberto a se reformular. É legal falar isso, né? A gente essa semana teve gira de ciganos, né, na nossa casa. E a dona Guilhermina, ela sempre fala, em todas as consultas, né, que ela fala muito sobre isso, né? Às vezes as pessoas ficam muito presas ao passado e até mesmo muito presas no amanhã.
e esquecem de viver o hoje, né? E a gente tem que viver o hoje, aquilo que a Umbanda ela vai nos dar hoje, né? Eu acho que a cada giro a gente tem que viver e tem que aprender, lógico, respeitando aquilo que veio antes, né? Sempre os mais velhos a gente tem que respeitar, mas não é porque você é mais velho que você não pode ter uma mudança de algo dentro da espiritualidade, você não pode evoluir para algo, pode mudar algo, né? A gente tem que entender que isso faz parte da espiritualidade, né? A espiritualidade é uma eterna evolução. E se a gente não for aberto a reformular isso, a gente vai ficar ali sempre parado, como a maioria das religiões que a gente vê hoje, né, que são presas a coisas do passado que não fazem mais parte do nosso dia a dia, né? A gente falou sobre o livro, né, que fala sobre a menstruação da mulher. A gente sabe que antigamente isso era muito forte dentro dos terreiros de Umbanda e que hoje veio se perdendo pelo entendimento, por estudos que hoje nós temos, né, pela evolução que graças a tudo que a gente tem hoje pela internet, de médicos que hoje falam abertamente sobre certos assuntos, a gente sabe que até dentro da espiritualidade que a menstruação não é nada negativo para o corpo da mulher, e sim totalmente positivo, e não existe isso de entrar alguma energia ruim ali dentro. Mas se a gente não aprender a mudar, né, e reformular coisas do passado, a gente não vai acompanhar a nossa evolução do dia a dia, né? A gente tem que entender que a religião ela tem que abraçar. A religião ela tem que atender o público, né? Não adianta a gente ficar com um monte de coisa do passado, como algumas religiões hoje têm, né? Que perdem os jovens, né? Que os jovens não têm interesse porque são coisas que totalmente estão fora do conhecimento deles, né? Diferente da gente que viveu lá nos anos 80, 90 e que a gente sabe como que era, enfim, que a gente tem um entendimento que mudou, mas a maioria dos jovens hoje que procuram a Umbanda, que nasceram em 2000, né? Tem pessoas médios na nossa casa que nasceram em 2000, tá aí, tipo, tá. Quando eu falo, às vezes eu falo, meu Deus, eu tô ficando velha mesmo, Dá até medo. Então a gente tem que entender que esses jovens, eles já têm uma outra cabeça, eles já têm uma outra visão de vários assuntos. Não adianta a gente querer colocar um monte de coisa adequada ali, antiquada, né, na cabeça deles, se a gente não aprender a evoluir. Então, é necessário que a gente aprenda a reformular, né, que o dirigente que está à frente de uma casa esteja aberto a se reformular, a ouvir, e até mesmo a espiritualidade. Apesar que a espiritualidade ela vai reformular, né, porque a espiritualidade ela evolui, às vezes até mesmo sem a gente perceber. Existem mudanças dentro dos espíritos e de tudo mais, porque existe também uma reformulação entre eles e uma evolução entre eles também. Eu vou pegar esse gancho da Mãe Priscila, que é justamente isso. Concordo com a Mãe Priscila e com o Pai Léo, porque assim, a Umbanda tem as suas regras imutáveis. É claro, antes que as pessoas comecem a literalmente cagar a regra, né? Porque, estão querendo... Não. A Umbanda tem os fundamentos da Umbanda, a defumação, a abertura de gira, os pontos, a manifestação das entidades, o firmar o ponto, a ritualística, os assentamentos, a casinha da esquerda, tudo isso é imutável na Umbanda. E isso são os valores imutáveis. É como a gente fala na Constituição brasileira, são as cláusulas pétreas, que não mudam de jeito nenhum. Agora, o que a gente não pode esquecer é que o ser humano, que nem a Mãe Priscila falou, o ser humano... Gente, desculpa pelo barulho, que é o Pai Léo abrindo o saquinho. Né? O herê do Pai Léo aqui. Assim, as pessoas... Não dá, por exemplo, vamos dar um exemplo fácil. O Pai Léo já teve pai de santo com uma idade maior. Tenho, né? Tem. Eu também, minha primeira mãe de santo é compatriota aí lá do... Meu pai de santo do tá pai. com 70... Ele é de 51, é isso? Ele tá com 71 ou 72. Quando eu saí da casa dele, ele tava com 60. Então, Então, 60 mais 12, 72. então, minha mãe de santo... fez. minha mãe de santo também, na casa de 80, eu tive médiums Vai na fazer, casa... 13 de novembro. Eu tenho médiums que eu conheço que já estão beirando dos 90, ainda estão vivos ainda, né? O senhor Herculano, que é uma pessoa antiga, sei Mãe lá, Amélia, né? 60 anos de Umbanda, Mãe Amélia. Então, assim, se a gente for ver, essa galera, ela conviveu com uma geração totalmente diferente. Mas a gente não pode esquecer o seguinte, lá na minha época era bom. Lá na sua época era bom porque você fazia parte daquela sociedade. Então, por exemplo, lá antigamente, na década de 70, pai, eu posso fazer isso? Não! Por quê? Por que não? E a pessoa, pela própria sociedade, sim senhor,
Vai falar hoje para um médium. Não, por que não? Ele pega a mochila dele e vai embora. Ah, mas então você está preocupado com os filhos da casa? Não, você tem que acolher. E hoje não se fala não, por que não? Porque você vai afastar um jovem desse. Você não vai deixar ele fazer o que quer. E se você não ficar pensando no teu filho, pra que você abrir uma casa? Pois é, né? Se você, não, mas eu não tenho que pensar no meu filho. Então, meu amigo, fica trabalhando sozinho. Exatamente. Então, assim, claro, os jovens não vão ditar as regras da casa, mas existem formas diferentes hoje de você lidar com essa molecada. Outra coisa importante, a Igreja Católica, ao longo do tempo, mudou pra caramba. Renovação carismática, a própria Igreja Evangélica, com o neopentecostalismo, algumas coisas eu não aceito, enfim, mas assim, as religiões evoluíram, elas falaram com a sua comunidade. Então, um sacerdote, uma sacerdotisa que não está preparado para falar com a sua sociedade atual, e os problemas mudaram. Os problemas da década de 50 não são os problemas da década de 70, que não são os problemas do ano 2023, nem a pau. Vou mais além. Antigamente a entidade vinha e falava, atravessa a rua, vai ali no rio, ali, ó, entregar o negócio e volta aqui. Né? Agora a mãe Priscila abre o saquinho, acho que a criança queria comer antes, vou pipoca pra todo quanto é lugar. Enfim. Mas assim, São Paulo também era diferente, cada esquina era uma árvore, cada esquina era um riozinho. Agora não, é uma selva de pedra, então as oferendas também mudaram. Sair à noite para ir na porta do cemitério fazer uma oferenda era normal. Hoje é perigoso, é melhor fazer dentro da casa. Então a espiritualidade, ela acompanha sim a evolução dos seres humanos. Ela se enquadra, ela se molda, ela não muda, ela se molda. E aí, se um dirigente não tiver essa capacidade de reformulação, ele vai ficar com a meia dúzia de médiums da década de 30 e tá tudo bem. Uma vez eu disse isso, né? Qualquer cargo de liderança, e um dirigente, uma dirigente tem um cargo de liderança. Ele não pode se dar o luxo de não estar aberto a aprender. Ah, não, o que eu já sei tá bom, não quero aprender mais nada. Isso não existe. Jamais. Né? Eu me dou, e eu tenho o dever de estar sempre lendo, tentando entender. Poxa, se tem um médium na minha casa que tem uma outra característica mediúnica, peraí, eu vou tentar entendê-lo. Né, eu falo isso. Teve uma vez na minha casa que eu tinha um filho de Oxaguian. O que eu ia fazer? Eu ia fechar minha porta e mandar ele procurar outra casa? De jeito nenhum. Eu falei, peraí, eu vou procurar com quem tem gabarito pra poder me explicar como eu trato de um filho de Oxaguian na Umbanda, o que eu consigo fazer. E consegui, tanto que ele ficou muitos anos lá. Então, assim, nós temos que entender que um dirigente também tem que estar aberto a informar o filho, mas o dirigente também. Atualização, né? Tem que se atualizar, né? Não tem É jeito, igual né? um software, né? É. Bom, esse foi o nosso primeiro, né? O segundo é querer ensinar mais que aprender. Querer ensinar mais que aprender entra na continuidade desse pensamento do Pai Léo, né? Primeiro, existe hora para aprender, existe hora para ensinar. Então a gente tem que pontuar. Você que é filho novo que está entrando agora, a regra é fecha a boquinha e absorva. Você não está lá para ensinar. Se você chegasse numa casa para ensinar, automaticamente você seria o alecrim dourado e você teria seu terreiro. Então todo mundo vai para aprender. Eu estava outro dia conversando com o Jonas e com a Karina, no Banda e Consciência, e uma pessoa falou assim, o pai de santo falou que eu preciso fazer um... Eles relataram que a pessoa falou assim, como é que faz um assentamento? E aí eu já achei estranha a pergunta. Eu falei assim, mas minha irmã, você tem quanto tempo de Umbanda? Não, eu tenho 6 meses. E para que você quer fazer assentamento? Não, porque é para me fortificar. Mas o que você... Aí na outra pergunta ela perguntou o que era maci. Ela não sabia nem o que era maci. Mas ela queria saber sobre assentamento. Mas foi igual aquela vez que a gente participava de um grupo, que eu não posso falar o nome para não ser processado, mas foi uma das únicas vezes que eu concordei com o Menossi, que nos ouve. Então, Menossi, um abraço. Né? Ele mandou um recado. Aliás, Menossi, eu vou pegar teu WhatsApp com o Rodrigo pra te mandar o endereço do terreiro, que ele falou, quem? Sem sacanagem. Pô, legal. E vai ser bem-vindo, porque, Menossi, independente de nós termos algumas divergências, eu respeito você, você tá Umbanda há tanto tempo, então... Não, e saiba uma coisa, um eu não tenho guerra com ninguém, as pessoas acham que tem guerra comigo, eu sou bandeira branca. Sempre... O Menossi só quer me bater quando eu falo de kardecismo, mas eu tá tudo adoro bem. a Dalva de Oliveira, é bandeira branca pra sempre. Não, gente, mas um abração aí pro Menossi. o que eu ia falar, de uma vez que eu concordei com o Menossi, foi de uma pessoa nesse grupo que simplesmente chegou e falou assim, olha gente, eu saí do terreiro que eu tava, o que eu faço com as minhas quartinhas e meus assentamentos de Exu? E aí o Menossi falou, meu irmão, quanto tempo você tá no terreiro, né? Porque é estranho você perguntar isso. Sim. Se você tem assentamento, você tem que saber o que você faz com ele. Sim. Não, eu tô no terreiro há 4 meses. Porra, aí e aí né? eu também conversei com a pessoa naquele dia e o Menossi falou, mas você tá, peraí, tá 4 meses no bando, você já tem assentamento de Exu? Então. Eu tenho um filho na minha casa que tem 4 anos de casa e não tem assentamento de Exu. Tem, então. Então,
né? A gente tem que tomar esse certo cuidado. Então, assim, aí a pessoa não sabia nem o que era. E aí eu comecei a falar, minha irmã, vai pelo processo natural. Assentamento é uma hora que você tiver a sua casa, seus guias firmados, quando você for à frente de uma casa, ou quando você tiver alguma responsabilidade dentro da sua casa, porque senão você tem os assentamentos inerentes à casa. Então, assim, isso é um exemplo básico. Então, tem hora de aprender, tem hora de abaixar a orelha, e eu falo que um bandista ele tem que ter, no mínimo, uns 7 anos de abaixar a orelha e aprender. Mas ao longo do tempo, o pai e a mãe vão dando caminhos para esse filho não ser um manco na religião, porque também não adianta chegar para o filho daqui 7 anos e falar, você não vai continuar sabendo nada. A pessoa tem que saber, a pessoa tem que aprender, né? Só que o que acontece? Esse é o lado de quem está entrando. Agora, a gente não pode esquecer que quem está lá há mais tempo também tem que entender que ele vai aprender com os diferentes. Por exemplo, vamos pegar uma situação de uma entidade. Eu estou lá trabalhando com uma entidade, me sinto firme com essa entidade. Trabalho há 20 anos com o baiano, com o Mané. Você acha, ele mesmo fala para as pessoas que passam, obrigado, o senhor me ajudou. E ele sempre responde, você pensa que você não me ajudou também? Você pensa que com você eu não estou aprendendo? Claro que eles estão aprendendo. Então, assim, as entidades sempre aprendem, também é hora de saber sempre aprender, é necessário, só que tem horas que você tem que abaixar a orelha e ouvir. E aí faz parte dessa juventude que está chegando, e as pessoas têm que entender que a tua iniciação na Umbanda é muito mais ouvir do que falar, é muito mais praticar do que ficar literalmente cagando regra. Então nisso eu concordo com essa parte antiga. Tem um momento certo de você aprender. Agora, tem gente que começa a ficar antiga e acha que só tem que ensinar. E aí eu não concordo. Eu, por exemplo, eu me orgulho do meu passado e me orgulho do meu presente. Eu estudo muito, mas eu não sei nada. Tanto que a primeira vez quando eu cheguei no Pai Léo, eu falei assim, eu preciso ainda fazer um sacerdócio, eu preciso fazer mais coisas. Eu me orgulho de muita coisa que eu estudo, mas se eu chegasse e falasse, Pai Léo, estou pronto, vim depositar o melhor na sua casa, que ao longo da minha experiência eu tenho todas as respostas, o Pai Léo não ia me deixar nem atravessar a rua. Falar, vai embora para sua casa, quem você pensa que você é? Então, assim, a gente não pode esquecer que mesmo com cabelinho branco, a gente sempre vai ter com quem aprender. Com quem? Com a entidade que se incorpora toda semana. Todo dia é uma lição. Tanto que eu sempre repito isso. Toda incorporação é uma aula nova, porque o atendimento é sempre novo. Então, mesmo os mais velhos, sempre é hora de aprender. Mas olha, você e a mãe Priscila, para já puxar também o gancho para a mãe Priscila falar disso, vocês vão ter uma memória muito mais presente do que eu, porque eu estava incorporado, então fica até mais difícil. Eu lembro de alguma parte, mas nunca no contexto geral. A lição que o seu Sete Marolas deu na última afirmação, no final, a lição que ele deu, por que ele está ali como entidade. Eu nunca tinha ouvido uma entidade falar um negócio daquele. Então, é isso. Se até uma entidade ainda está em processo de aprendizado, quem é o pai de santo velho, a mãe de santo, ou o dirigente, ou o irmão mais velho para achar que já sabe tudo? Eu acho que o grande problema hoje, né, que a gente vê, é que hoje a gente tem informações em tudo que é lugar, né? As pessoas, elas consomem informações sobre a Umbanda, sobre qualquer outra religião, até mesmo o Candomblé, na internet, nos livros, enfim, em todo lugar tem. Diferente de antigamente, né? Por mais que a gente não tenha tanto tempo assim de Umbanda, né? Tipo, a gente tem 19, 20 e poucos anos de Umbanda. Na nossa época era diferente. Na nossa época a gente não tinha tanta informação dentro da internet, nem tinha, né? Tinha alguns livros, mas tinha muito desse negócio, mais tarde você aprende, enfim. Hoje, né, o médium que chega dentro de uma casa, ele tem bastante informação. Porém, o médium ele tem que entender que cada casa ela vai ter a sua visão, cada casa vai ter a sua doutrina, cada casa vai ter suas regras ali para seguir. Por mais que ela é Umbanda, ela vai seguir algumas formas ali de Umbanda que toda casa vai ter, porém ela vai ter ali suas ritualísticas. Então, não adianta um médium querer achar que leu tudo, que sabe tudo, que viu tudo, né? É a síndrome do médium novo, né? Eu vi tudo, eu senti tudo. Não, você ainda está no primeiro passo, né? Você precisa aprender ainda a entender o que você viu, o que você vai ver. E aí é aquilo que o Rodrigo falou, é aprender a abaixar um pouco a cabeça e ouvir tudo aquilo que é necessário na caminhada espiritual, né? Você só vai ser um bom médium quando você sentar para ouvir. E aí, lá na frente, você vai poder falar e ensinar aquelas pessoas que estão entrando e vai aprender, né? Eu costumo dizer que nós aprendemos o tempo todo, né?
o médium, né, seja ele novo ou mais velho, ele vai aprender o tempo inteiro com a sua entidade, com as giras, né, a cada gira vai ter um novo aprendizado, uma nova forma de enxergar a espiritualidade ou até mesmo a sua fé. Então a gente tem que abaixar um pouco a cabeça e não querer ser o mestre dos mestres. Ninguém é mestre dos mestres, né? Todo mundo está pronto aqui para aprender, né? Para aprender, para ouvir, para aprender com os mais velhos, ou até mesmo com os mais novos, porque a gente às vezes aprende muito com os mais novos em algumas coisas, né? Então, é isso. Uma vez, só para aproveitar o que a mãe Priscila falou, eu tava camboneando o seu Caveira, lá no meu começo, e a menina falou assim para ele, vai dar certo o meu emprego? Ele falou assim, não sei. Naqueles dias que o Exu tá, né, simpático. Como que o senhor não sabe? O senhor sabe tudo? Ele falou assim, quem disse que eu sei tudo? Ele falou assim, eu não sei do seu futuro. Porque se eu falar que vai ser bom e vai dar certo, eu tô atrapalhando o que você vai fazer. Então eu não sei. Pode ser maravilhoso como pode ser uma merda, ele falou. Então assim, não pense que nós sabemos tudo. Então, se a própria entidade não tem todas as respostas, quem somos nós? Né? Os alecrinzinhos dourados para achar que sabemos tudo, a experiência ajuda, a experiência traz bagagem, traz, mas ela também traz muito discernimento para falar, peraí, isso aqui eu não estou preparado não, que nem o Pairel falou, vou pesquisar, vou atrás. Eu me assusto com pessoas que têm todas as respostas, principalmente alguns autores que já escreveram muitos livros, que têm todas as respostas. Aliás, isso é muito comum, agora tem muito podcast, né, de espiritualidade. Ontem eu estava vendo um do cara explicando sobre toda a formação de espíritos e de que ninguém mais vai reencarnar na Terra já, porque a quinta dimensão está ativada. Aí eu paro e falo assim, quem é você, ô entidade dourada, um simples terráqueo errante? Nem o livro dos espíritos fala sobre isso. Nem ele. Quem é você para achar que os espíritos já... Então assim, tem muito guru aí do apocalipse, então assim, cuidado com quem tem todas as respostas, esses são os mais perigosos. Então tome cuidado. Bom, a nossa terceira aqui é não respeitar a espiritualidade do próximo. A gente continua nesse assunto da pessoa que acha que é melhor que a outra, né? É engraçado, porque assim, eu tenho uma memória na minha mente de um dos grandes médiuns que eu conheci trabalhando, né? Pra quem conhece a história que eu já contei, que eu quase saí da Umbanda, não saí por causa de um médium específico que me ajudou, que era o Roberto. E o Roberto, ele tinha uma característica de quando incorporar, que ele sempre tinha um movimento específico para toda a incorporação dele. Então, por exemplo, era um movimento que ele ficava abaixado, quase que de cócoras, com as mãos para frente, em um movimento tipo de onda, de vibração, e movimentava, a entidade chegava. Isso para todas as entidades. E eu nunca tinha visto isso em outro lugar e confesso que depois nunca mais vi com ninguém. O Roberto foi um dos melhores médiuns que eu vi trabalhar. Nunca duvidei da sua mediunidade. E era uma característica dele. Talvez as entidades acharam aquela forma para fazê-lo entender da incorporação. Isso é uma característica. Quem sou eu para julgar e para não entender o trabalho específico de uma entidade? Se eu for falar aqui quantas e quantas vezes eu não passei por isso, com o Sou Cobra Coral eu passei isso, e com outras entidades, que muitas das vezes os outros médios olhavam de cara feia. Eu uma vez julguei uma média erradamente, que hoje é amiga minha, porque ela começou a trabalhar com a cabocla. Só que ela usava um cocar de lado. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Em vez do cocar ficar com as pernas pra frente, ficavam pro lado esquerdo. E moleque, besta que sou, não pra ela, mas comigo eu falava assim, o caboclo Sérgio Malandro, né? Com a aba do lado. E porque a gente faz isso de julgar. Faz, claro. Quem nunca fez, né? Passou muitos anos, eu saí daquela casa, um dia eu tô vendo na internet, e aí de repente eu vejo uma tribo aqui no Brasil que usavam cocares de lado. E aí eu falei assim, caramba. Cala minha boca. Acho que eu devia ficar mais quieto. E isso é o normal. A gente precisa parar de julgar a espiritualidade alheia. Porque às vezes a gente tá vendo uma entidade fazendo algo que a gente não entende, mas que a gente não é um entendedor de todos os poderes e todas as minúcias para julgar o outro. Vocês não têm um exemplo Respeite do cachimbo o outro. cubaiano? Não é o seu caso? Que o médium cubaiano pediu um cachimbo, não é? Tem o Faísca que fuma, né, cachimbo? Também, mas não tinha Às outro vezes. que pediu um cachimbo de preto velho, que você contou uma história, eu não lembro, uma entidade que não era...
Eu não lembro quem era, que também pediu e julgaram depois. Não, o Faísca, né? Quando pediu um cachimbo, também, né? E o... É porque o dele ainda é de Sim, da Jurema, né? mas o marinheiro, né? Que fuma cachimbo. E isso é uma grande bobagem, né? Há pouco tempo atrás, o seu Corcunda estava em terra e aí ele pediu uma taça de vinho para tomar. E aí o pessoal ficou meio assim, né? E ele falou, vocês acham o quê? Que eu tomava uísque quando era vivo? O uísque é bebida de Exu, pode ser nessa casa, mas eu bebia vinho, eu quero tomar uma taça de vinho, eu não quero trabalhar com uísque. E tá tudo bem, eu acho que a gente... Não julgam o Exu que toma água? Toma água, vai acabar com o efeito do Exu. a Isso gente- aquele médium não pode beber álcool. E isso né? barra Então- no desrespeito. Deixa a mediunidade da pessoa fluir do jeito que ela quer. Exatamente. Para de achar que você é dono da mediunidade dos outros. Eu acho que a gente precisa parar um pouco com essa posse de meu irmão trabalha diferente, então ele não trabalha. Não é bem assim não, gente. Existem várias entidades que trabalham de várias formas diferentes, com vários elementos diferentes. A gente tem um boiadeiro há pouco tempo na casa que pediu uma cruz de madeira. Entendeu? Deixa... Por exemplo, eu tenho um caso na minha casa de um preto velho que quando ele foi riscar o ponto, ele botou uma âncora no meio. E ele pediu uma âncora. E aí, o pai João foi perguntá-lo, né? Ô, nego, por que uma âncora, né? Normalmente usa-se uma cruz. Ele falou, porque eu, quando fui morto numa âncora. Me amarraram numa âncora e vieram me trazendo da África até aqui e eu morri. Ele falou, a âncora é a minha cruz. Minha cruz. Então, assim, deixa a entidade trabalhar. E quando o pai João foi perguntar, foi em nenhum momento de proibi-lo, nada disso, era pra poder entender. Fundamental ponto, né? Pra fundamentar. Então, assim, deixa a entidade trabalhar. Deixa as coisas fluírem e para de achar que você é dono da espiritualidade dos outros. Isso funciona muito para principalmente médiums novos, né? Eu fazia parte de uma turma de desenvolvimento lá quando eu comecei, lá também na outra casa, era muita gente antiga. Eu fazia parte de terreiro de velhinho. Então, assim, 80% do terreiro eram pessoas de 50, 60, 70, 80 anos. E a juventude, estava começando aquela juventude, ano 99, a Umbanda estava começando a trazer um pouco mais de jovens. Eu peguei um pouco do recomeço da juventude na Umbanda, né? Não que nunca tive jovens na Umbanda, mas quando começou a ter mais acesso, né? E a gente pegou uma galerinha que começou a meio que desdenhar do jeito que o preto velho vinha, do jeito que o caboclo do amigo batia no peito. E aí, tipo, eu falo, quem é você que está agora desenvolvendo, tirando sarro da entidade que está ao lado? Então isso já é um crime espiritual. Até a entidade falava para mim, olhe para você, quer incorporar bem, fecha o olho, não olhe para o irmão ao lado. A gente vive hoje um negócio muito complicado na Umbanda, um Ctrl-C, Ctrl-V de copiar o pai e a mãe de santo. Você vê a manifestação do pai e da mãe, todo mundo vai copiar a manifestação do pai e da mãe. E é num sincronismo, vem todos ao mesmo tempo. Eu acho isso um absurdo. Mas respeito. É o jeito da casa de trabalhar, tá tudo bem. Só que assim, as entidades elas não são genéricas, elas têm a sua particularidade. Então um preto velho vem mais arqueadinho, outra não vem, outro vem de pé, um anda mais rápido, outro não anda, outro vai pedir uma bengala, outro vai pedir um cajadinho, o outro vai vir mais devagar, o outro vai andar mais rápido, um é pai, um é tio, o outro é vó. Então assim, as particularidades existem, então não julgue o teu irmão. Se esse julgamento vir através da frente da casa ou de irmãos mais velhos, aí acabou o respeito. Né? Aí acabou o respeito, porque esse médium antigo não aprendeu nada. Claro, eu não vou receber o preto velho e vou fazendo passos de bailarina no terreiro. Claro que o meu pai de santo vai chegar e vai falar, filho, vamos sentar, vamos conversar, sem dar esporro. Filho, firma um pouco mais, o preto velho tá pedindo para que você firme. Tô dando um exemplo absurdo, tá, gente? Mas assim, claro que erros ou excessos o pai de santo vai conseguir contornar de forma muito comportamental hoje em dia. Porque não adianta dar esporro porque você acaba travando a mediunidade de uma pessoa e ela vai embora. Não adianta, né? Então existem formas também de falar. Agora, julgar o irmão, entendeu? Achar que você é o dono da casa. Ah, não, preto velho não vem assim. Quem é você para falar isso? Ah, mas o caboclo não vem girando. Quem é você para falar isso? Em quantas umbandas você já pisou? Ah, mas eu estou nesse terreiro há 30, 40, 50 anos. Ok, em quantos outros terreiros você foi? Quantas umbandas tem por aí? Então quer dizer, qual a pluralidade desses espíritos? Então você não pode e não tem o direito de achar que a Umbanda é a partir da sua régua. Tem que tomar muito cuidado. Outra coisa que eu também coloquei, que é bem interessante, por exemplo, além do julgamento da incorporação, tem muita gente vidente. E isso é muito comum em muitas casas e muita gente aqui vai agora entender o que eu vou falar. É aquele vidente que dá meio que a validade, tem ou não tem espírito. E uma vez
É o médium Mãe de Ná. E aí, por exemplo, e eu já vi ao alto de, por exemplo, de forma ridícula, o Ogã da casa falando assim pro outro do lado, nem tá incorporado. E o médium ouviu. E o médium na hora travou, sentou e começou a chorar. E foi falar com a mãe de santo. Ela falou assim, por que você não respeitou a sua entidade? Não, porque ele é mais velho. Ele falou, eu ouvi que eu não estava incorporado. Então quer dizer, eu posso travar a mediunidade de uma pessoa. E aí, o seu próprio Caveira, que eu sempre peço meu agô, porque ele falou assim, eu apareço para quem eu quero. Ele falou assim, vidente não tem mais poder que eu. Nem sempre o vidente vai me ver, ou vai me ver do jeito que eu quero, e se vai me ver. Então não se baseie pelos humanos, se baseie pela sua verdade. Então isso também é uma coisa muito comum. E outra coisa que a gente julga, isso também agora é para assistência, tá? Isso é muito importante, porque também parece que só erra de dentro para fora. Ah, aquele médium é novo, está começando o desenvolvimento. Se ele está autorizado a trabalhar, meu irmão, vá com todo o coração. Ou, ai, aquele preto velho não fala que nem preto velho, aquele caboclo não age como caboclo, ai, aquele cigano não está falando que nem espanhol, até porque nem todo cigano é espanhol. Não julgue também você. Não vá pelo arquétipo ou pela forma como ele se apresentou. Não interessa se é novo, se é velho. Ah, tem cabelo branco, é bom. Ah, não falou que nem índio, não é bom. Não julgue também a partir da entidade. Se entregue. Não é o arquétipo que vai te convencer, é o teu coração e as palavras. Então a gente não pode julgar por todos esses princípios. Tome muito cuidado. Quem julga um dia será julgado. E aí, Mãe Priscila, tem alguma coisa a acrescentar? Isso de assistência, fala? Então, ultimamente a gente pega, né, algumas pessoas falando a respeito disso, né? Hoje eu tava num grupo, que eu nem lembro que grupo que é esse que faz parte do Facebook, eu só fico olhando lá, não comento nada. Mas uma pessoa tava falando assim que ela estava indignada, que ela estava frequentando alguns centros e as entidades não falavam o que ela queria ouvir. Não descobriam... Já tem um erro aí, né? Tava frequentando vários centros. Né? Mas ela falou que hoje... tirando, né? Ela tava falando assim, hoje em dia a gente chega, a entidade a gente fala mais, parece que eu tô conversando com um amigo. E não é esse sentido. Eu quero que a entidade fale o que eu tenho que fazer, né? Que seja um adivinho, né? E na live do Alisson, que eu tava assistindo também, fizeram uma pergunta parecida e ele tava falando a respeito disso. Né? Muitas pessoas elas procuram um terreiro de Umbanda e acham que ali vai ter, né, entidades que vão falar da sua vida. Tem pessoas que chegam, o senhor não tem nada para falar? E a entidade às vezes tem um monte de coisa para falar, mas a entidade não vai falar, porque a entidade não tá lá para provar nada a ninguém. Ela está ali para trabalhar, para ajudar aquela pessoa, independente do que ela precisa. E hoje em dia tem muita gente que vai nessa coisa, fulano não estava incorporado, fulano não sei isso, né? E até mesmo assistência, né? Às vezes vem falar alguma coisa, eu passei com uma entidade, a entidade, eu senti que a médium não estava incorporada, perdi meu tempo. E aí, Absurdo, às vezes dá vontade de responder para essa pessoa, desculpa, mas eu que estou perdendo tempo com você. E a nossa casa está perdendo tempo, porque não é esse intuito, né, da espiritualidade, né? As pessoas têm que entender que às vezes as entidades, elas não precisam mudar uma voz, elas não precisam mudar o jeito de chegar, enfim. O importante é o trabalho que ela está fazendo. E às vezes a pessoa está preocupada mais em perceber ali as coisas, ou se a entidade vai adivinhar algo, do que realmente aproveitar aquela energia que a entidade está passando no momento. Então, isso existe, né? Não só da assistência, mas até dos próprios filhos da casa. Às vezes ficam olhando muito o outro e ficam, mas o fulano, aí, ó, tá vendo? Passou na frente porque fez isso. Ó, não tá fazendo isso porque a entidade fez aquilo. E a gente não tá lá para ficar olhando, né, pro outro. A gente tá ali para ajudar, para um ajudar o outro e não ficar julgando o que o outro faz, o que deixa de fazer. Então, a gente precisa respeitar, antes da gente procurar respeitar, né, a espiritualidade do próximo, vamos respeitar a nossa espiritualidade, porque a partir do momento que eu tô julgando o outro, eu tô desrespeitando a minha espiritualidade, desrespeitando tudo aquilo que a minha entidade me ensina. Então, essas coisas elas estão sendo mais frequentes, né? Nesses grupos que eu participo, eu vejo alguns comentários a respeito disso. E aí eu fico me perguntando, eu acho que essas pessoas que realmente... E aí algumas pessoas comentaram lá, né, a respeito disso. Olha, eu acho que você não está entendendo qual que é o principal fundamento de uma religião e o fundamento de um terreiro de Umbanda, né? Não é para você adivinho. Se você quer que adivinhe sua vida, vai para uma pessoa que joga... baralho, enfim, que ali vai jogar tudo ali que você quer responder.
Agora, uma entidade, ela não tá ali, né, pra fazer isso. E assim mesmo o baralho também vai mostrar opções de caminho, né? É. Agora, se você chega na frente de uma entidade e você doa dúvida, você vai receber o quê? Não é verdade? Sim. Então, aliás, uma vez eu ouvi de uma entidade, você não precisa nem falar. Basta chegar com o teu coração aberto, que se for do teu merecimento, você vai receber, né? Então, Enfim. às vezes a pessoa chega dessa forma, né? Nós todos que somos médios de atendimento, a gente já passou por isso. Ah, o que o senhor tem? Você não tem nada para falar? E assim, acontece muito. Recentemente até aconteceu com uma entidade minha e minha entidade falou: não tenho nada para falar e é só isso. Deu um passo e foi embora. Porque assim, ninguém tá lá, né, para carteirar a entidade, né? E isso já aconteceu várias vezes, acontece, principalmente quando eu tô com a Padilha, né? Que as pessoas elas têm uma visão diferente de Exu e Pombagira, ainda mais que eu tenho a Maria Padilha, que acaba, eu tenho pena, né, dos absurdos que as pessoas falam em relação ao nome de Maria Padilha. E ela é sempre certeira, ela fala, não tenho nada a dizer, e é isso, que a entidade ela não tá lá para fazer isso. E não é porque eu sou uma má médium, que eu não tô incorporada, não é nada disso. A entidade, ela não... A partir do momento que você chega com o seu coração fechado e com o seu coração já querendo testar algo, a entidade ela não vai fazer nada. Às vezes ela vai falar até alguma coisa errada para você realmente ir embora e achar que a pessoa não tá incorporada. A entidade porque, não precisa lacrar, né? Ela não tá lá para isso. Bom, a próxima, né? A gente já tá 40 minutos. Eu falei que isso seria Rende, muito, né? Mas a gente vai... Falta 2 aí pra gente finalizar esse bloco. Achar que é o dono da verdade. Eu acho que acaba entrando muito sobre isso, né? Não respeitar a espiritualidade do próximo, né? Eu acho que quando o médium, ele acha que ele é o dono de tudo, que só ele sabe, né? Isso acontece também, aí acaba interligando naquilo que a gente falou, no querer ensinar mais que aprender, né? Porque às vezes as pessoas elas estão tão fechadas na sua verdade que não olham e não escutam aquilo que a outra pessoa, até mesmo o dirigente ou o médium mais velho, quer ensinar, né, para o seu crescimento espiritual. Então, às vezes a pessoa está presa ali naquilo que acredita, e não é só médium novo, médium mais velho, e às vezes faz até muito mais do que um novo, né, achar que ele é o dono da verdade, que ele sabe tudo e não está aberto. Eu fico muito triste quando eu escuto relatos de pessoas, né, recentemente chegou uma pessoa e falou comigo pessoalmente, não foi nem com entidade, de pais de santos que não são abertos a ouvir, né, os seus filhos, a ouvir o que os seus filhos pensam, a ouvir às vezes coisas que os seus filhos não estão se sentindo bem ali na casa. Eu não consigo entender um dirigente não ser aberto a ouvir e até mesmo a mudar às vezes algumas coisas, porque se um monte de filho está falando para aquele dirigente algo que não está agradando, então quem é o errado nisso tudo, né? Então, ainda mais dentro de um dirigente, o dirigente não pode ser o dono da verdade, ele tem que ser aberto a ouvir. Lógico que existe uma dirigência, né? Ali a gente tem que respeitar a hierarquia, mas se algo estar errado, o dirigente tem que ser o primeiro a ouvir a todos, a ouvir, refletirem e tentar mudar algo ali para que todos se sintam bem. É lógico que ninguém não vai mudar algo, às vezes, que a gente sabe que são coisas, às vezes, que realmente são pequenas e isso é mais da cabeça, às vezes, da pessoa que está reclamando. Mas se a pessoa está reclamando do ato que o dirigente teve, às vezes de ser mal educado, ou de falar de uma forma, eu acho que cabe a nós não ser donos da verdade e entender e refletir tudo aquilo, né? Eu vou até entrar nessa ideia e ainda vou além. Por exemplo, atualmente, com a Umbanda muito presente nas redes sociais, esse tema, não seja o dono da verdade, ele ficou mais gritante. Porque, por exemplo, dentro do meu terreiro é a minha verdade. Então, assim, eu posso ali achar que homem não pode receber pombagira, o que eu não concordo. Eu acho que homem pode e deve receber essas grandes senhoras. Aliás, nós não temos nem moral para receber essas grandes senhoras. É o mínimo que a gente pode fazer, de tão evoluídas que elas são. Mas, por exemplo, dentro da casa, o sacerdote pode falar, não, na minha casa, homem não incorpora pombagira. Eu fiz parte de uma casa onde minha mãe de santo só liberava incorporar pombagira em ritos fechados. Ok, é a regra da casa. Até aí, está tudo bem. Ela resolve, ou ele resolve com a espiritualidade dele. Aonde entra essa soberba? Quando, por exemplo, eu abro uma live e eu falo, homem não incorpora pombagira. Aí o negócio começa a ficar gritante, porque eu não sou o dono da verdade. Eu posso falar pela minha Umbanda. Então, quando eu começo a falar em nome da Umbanda,
quando eu escrevo um livro em nome da Umbanda, por exemplo, como esse livro que a gente explicou para vocês agora, né? Que existem algumas regras ali que a gente não concorda de forma alguma, como, por exemplo, mulher trabalhar nos dias, né, de menstruação. Então, quer dizer, porque ela está suja, isso era uma definição antiquada, que a gente vê que é bem antigo, das décadas de 30, 40, onde a menstruação ainda era algo sujo, né? E se a gente for olhar pelo campo da magia, é o momento do ápice do sagrado da mulher. Então, quer dizer, são pontos de vista, mas eu jamais posso falar. Como, por exemplo, o Pai Léo falou agora há pouco. Ah, eu vi um caboclo com o cocar do lado esquerdo. Isso não existe na Umbanda? Como não? Entendeu? O Exu Mirim lá na casa bebe um pouquinho de pinga e come um pedaço de bolo. Não come bolo. A gente não pode fazer isso. Então, assim, quando eu começo a extrapolar a comunidade e o conceito de Umbanda como um todo, eu estou começando a ser o literal caga-regra. E aí eu não posso falar que a minha verdade sobrepõe a verdade da Umbanda. Aliás, a pergunta maior seria, qual a verdade da Umbanda? A gente não sabe. Quais são as 7 verdade linhas, da vida, né? Da vida. Quais são as 7 linhas? Qual o sentido da Umbanda? Perguntas que todo mundo vai fazer, que cada um tem uma resposta, né? Quantas entidades podem vir em terra? Os nomes, assim, nós aprendemos a lidar de fórmula de células em células. Cada terreiro, aí às vezes cada grupo de terreiros foi criando a sua família espiritual, mas não existe a verdade absoluta. Então, quando a pessoa começa a usurpar isso como o detentor, o papa da Umbanda, aí eu começo a entrar naquilo que eu falei agora há pouco. Quando as pessoas começam a ter todas as explicações, cuidado, porque é brincar de Deus. Mas você sabe que isso me lembrou minha primeira aula de filosofia, né? Eu fiz faculdade de Direito, não terminei, parei no meio, e dentro da faculdade eu fiz aula de filosofia do Direito. E na primeira aula de filosofia, eu lembro até hoje, a professora começou com uma aula falando o que é verdade. E aí as pessoas começaram a falar, me dê exemplos de verdade. E aí cada um foi falando, e assim, cada verdade que alguém falava, ela refutava. Daí eu até me lembro bem que eu falei pra ela, uma verdade é que a Terra gira em torno do Sol. Isso é uma verdade, professora. E ela falou pra mim, não, isso não é uma verdade. Porque há séculos atrás, isso era uma mentira. E muita gente morreu. Então verdade não pode ser se já foi mentira. E aí ela fazia a gente pensar. E aí, quase terminando a aula, ela falou, enfim, verdade, o que é o conceito de verdade? E é maravilhoso. A frase dela na minha cabeça, eu acho que eu vou morrer lembrando disso. E ela fala, verdade é uma construção que cada um faz para justificar a sua própria moral. Porque cada um tem a sua verdade. Sim. Aquilo só pode ser verdade na minha realidade. Quem sou eu, por exemplo? Você pega uma pessoa e fala assim, olha, essa pessoa ela tinha uma doença. Tá bom? Tá bom. Não é uma doença, vou dar um exemplo maior ainda. Essa pessoa foi picada por uma cobra. Aí ela foi picada por uma cobra, ela foi levada numa curadora ou num curador. O curador chegou lá, fez 2, 3 tipos de reza. Essa pessoa sai de lá, vai pro hospital. Chega no hospital, toma um soro antiofídico. E essa pessoa é curada. Qual é a verdade da cura dela? Pro médico, a verdade foi o soro antiofídico. Pro curador, foi a minha reza, porque sem a minha reza, quantas pessoas que tomaram o soro não foram curadas? Então, resumindo, a verdade é uma construção. E quando eu entendo isso, eu não posso achar que a minha verdade está acima da do outro. Porque a minha verdade acaba quando a verdade do outro começa. E é isso que nos faz sermos seres encarnados no mesmo plano. Bom, vamos cantar um pontinho? Vamos. Ó. A gente falou tanto que a gente passou do segundo bloco, né? Porque a gente beleza. já tá com 47 minutos de Para as programa. pessoas entenderem, então a gente vai fazer só 2 blocos, tá? E a gente faz oração e nós vamos ter que fazer os maus costumes. Parte 2. Parte 2 não vai ter jeito. Mas vamos cantar um pontinho para deixar a mãe Priscila feliz. Então, Saravá Oxóssi. O que arroxós? Sou filho do guerreiro de uma flecha só. Sou filho de Oxóssi caçador. E todo bom guerreiro não anda só. Tem sempre um irmão merecedor. O rei das matas, meu protetor. O rei das matas, Meu protetor. Saravá, meu pai Oxóssi, sua bênção, meu Senhor. O
Oxóssi, sua bênção, meu Senhor. O quero. Saravá, meu Pai, Oxóssi, sua bênção, meu Senhor. O quero. Saravá, meu Pai, Oxóssi, sua bênção, meu Senhor. O quero. O quero. O quero. Sou filho de um guerreiro de uma flecha só. Sou filho de Oxóssi, caçador. Ele é mensageiro do Pai Maior e cumpre sua missão com muito amor. O Rei das Matas, o meu protetor. O Rei das Matas, o meu protetor. Saravá, meu Pai, Oxóssi, sua bênção, meu Senhor. o quero. Saravá, meu Pai, Oxóssi, sua bênção, meu Senhor. O quero. Saravá, meu Pai, Oxóssi, sua bênção, meu Senhor. O quero. Saravá, meu Pai, Oxóssi, sua bênção, meu Senhor. O quero. O quero. O quero. O quero. O quero. Saravá, meu Pai, Oxóssi. Que, meu pai Oxóssi. Um Bom. amigo meu falava, ok, meu pai Oxóssi. Ok, meu Pai meu pai Oxóssi. Oxóssi. Estamos de volta com Estação Umbanda aqui no canal Umbanda Reino da Paz. Lembrando que nós estamos lá no nosso Instagram, no @umbanda_rp, Repita, @umbanda_rp, repita. @umbanda_rp. Mande sua pergunta, mande sugestão de tema aqui pro nosso canal, né, pro nosso programa. Sempre é muito bom, né, ter as sugestões de vocês e mandem perguntas. Hoje a gente não vai ter perguntas, né, porque a gente tá com um outro formato aí do programa, como a gente já fez no mês passado e a gente gostou. Então, pelo menos uma vez por mês a gente vai ter esse formato. Mas mande suas perguntas que uma hora ou outra vai ser respondida aqui no nosso programa. Lembrando que nós estamos na venda pela editora Mariô, o livro Senzala, Prisão da Alma, a história de um preto velho. Lá no Instagram a gente falou um pouquinho do livro essa semana, né? O Pai Léo respondeu algumas perguntas ali sobre os capítulos e tudo mais. Se você não tem esse livro, vai lá na editora Mariô, MARIWO, editora Mariô, pelo Instagram ou até mesmo pelo site deles. Compre o livro para que você conheça a história de Pai João, uma história aí de grande aprendizado e de grande evolução espiritual para nós e para ele, para vocês vão entender como um espírito a todo momento está se evoluindo aí, como a gente está falando aqui. E se eu quiser saber sobre chakras? Tem o curso dos chakras, né? A gente teve recentemente o curso presencial de ervas. Muita gente perguntou pra gente, né? Ah, como é que vai ser? Vai ter algum curso online? Nós gravamos esse curso, né? O curso presencial que o Pai Léo fez. Então, já vou começar a editar para que a gente coloque logo na plataforma, para que vocês vejam, né, como foi o curso e que vocês aprendam também, que é um curso bem bacana aí. Como que é a sobre plataforma ervas. mesmo? Eu não sei como que é o site da plataforma. É no Hotmart, né? É no Hotmart. Mas se você colocar lá Pai Léo das Pedreiras no Hotmart, você acha o curso. E também no canal sempre tem a descrição lá. Sim, também. É que às vezes o link ele não funciona, não sei por O quê link que é mutável acontece. do Hotmart. Então, às vezes, ele quebra o link, mas não tem problema. Se você colocar no Hotmart Pai Léo das Pedreiras, você acha. Então procura lá que já tem um curso sobre chakras na Umbanda, bem legal, do Pai Léo. Vai ter esse de ervas e ano que vem a gente promete que vai ter o de teologia de Umbanda aí e outros cursos aí que a gente está preparando. Ah, mas aí, mãe Priscila, eu preciso aprender sobre erva? O meu caboclo não sabe tudo sobre erva? Precisa, porque o caboclo sabe, mas você não, né? E o aparelho, ele precisa, né? Saber o probleminha também. é aqui, né? Precisa estudar pra mesmo não bloquear, né? Porque às vezes a gente não conhece tal erva e às vezes a gente pode bloquear até a entidade de falar algo ali necessário no momento. Então, por isso que é importante o estudo, né? É necessária a prática, principalmente a prática dentro da Umbanda, tem que ter prática dentro do terreiro, mas a parte teórica é fundamental, então procure sim curso. Uma vez eu ouvi de uma pessoa mais velha dizendo, uma pessoa mais velha lá
que eu reencontrei, mas falou assim, hoje tem muito estudo, não precisa, as entidades antes sabiam mais. A gente não pode esquecer que as entidades sempre souberam. O aparelho mediúnico dos mais velhinhos era uma mediunidade diferente, mas já desde a década de 60, 70 que essa mediunidade vem mudando muito. E a gente não pode esquecer que os mais velhos aprendiam direto com seus pais. Muitos, os mais velhos, quando chegavam num grau iniciático, eles tinham os ensinos. Mas os mais velhos já mandavam estudar, né? O Caboclo Mirim já falava, vai estudar. 1930. Aliás, eu decorei a frase. E ele usa a frase mais ou menos assim. Tem as 12 ou 15 leis do Caboclo Mirim, da Escola Mirim. E uma das leis é o aspiral ascendente energético, ele usa esse termo, o aspiral ascendente energético da evolução do conhecimento precisa ser aberto pela tela mental do médium para que ele absorva os ensinamentos e para que ele possa decodificar quando a entidade manda mensagem. Lá em 1930, ele já estava falando que você tinha que estudar para que a entidade possa acessar. Por exemplo, eu trabalho com um baiano que é tabaqueiro, manja muito de todos os atabaques. Só que o médium é burro. O médium não sabe tocar tabaque. Só se o seu mané me apagar. Se ele não me apagar, eu não vou tocar o atabaque. Eu preciso ter o conhecimento para que isso troque a função. Então o estudo, não só da erva, mas de todos os elementos, ele serve para te aprimorar. Na hora do trabalho, você sossega que vem. Você não vai virar professor de erva, mas se você entender, a tua tela mental expande. Então estuda, é necessário. Quem é médium correto e disciplinado, estuda. Bom, a gente vai seguir aqui, né, os maus costumes da Umbanda, né? E o próximo, né, é julgar a Umbanda através da sua visão. Isso está imputado no que a gente falou atrás, né? De você achar que você é o melhor médium de todos e que você é o grande entendedor e o grande paladino da justiça e da verdade umbandista. Né? Você não sabe tudo. Né? Existem ninguém é o alecrim dourado. Né? Bom, a próxima é higiene física, mental e espiritual. Isso me lembrou uma palestra que eu fui do Wagner Borges. Eu era criança, hein? Eu tinha meus 14, 15 anos. Chamando o Wagner Borges de velho já. Ele tá velhinho já. Eu falei pra ele, né? O meu despertar foi com ele, né? Sem ele saber. E sem eu imaginar que depois eu seria amigo dele. Olha como é que são as coisas. Mundo pequeno. E numa palestra que eu fui no Centro Espírita, que era longe pra caramba, eu lembro que ele falou isso me marcou. Ele falou, o médium tem que ser asseado. O médium tem que estar com a unha cortada, com as unhas limpas, com o desodorante em dia. Ele falou, não basta banho de erva, precisa de banho de sabonete também. Faz parte, né? Porque isso mostra o teu cuidado, o asseio com a tua roupa. Então sim, a higiene física do negócio também é importante, né? Porque a entidade, ela trabalha com a tua energia. Você vai atender uma consulência, o mínimo que você tem que fazer é escovar os dentes, se preparar para a gira, né? Usar um desodorante que você está atendendo o público, né? Claro, é o mínimo, né? E eu concordo e ainda vou além, né? Claro, no final da gira a gente está um maltrapilho. Já acabou. Tem aquelas animações, né? De homens e mulheres no começo da Umbanda, todos elegantes, termina a gira descabelado, sujo, joelho, pé preto. Faz parte. Mas uma questão higiênica é natural, as pessoas estão próximas. Agora com o Covid, graças a Deus já baixando, nunca vai acabar, porque é uma doença que vai ficar eternamente, mas os atendimentos já são mais próximos, né? Mesmo hoje a gente evitando ainda excessos de... Apesar que para passe não é necessário toque, mas o que eu quero dizer, né? Às vezes um preto velho cumprimenta, entrega alguma coisa, sabe? O médium é o cartão de visita da sua entidade, não adianta... E outra... De que adianta eu estou incorporado com uma entidade e aí ele pede que a pessoa se ame mais, se respeite mais, cuide mais de si e eu estou no estado deplorável. É a mesma coisa de eu ir num médico, por exemplo, pneumologista e ele me atender fumando. Olha, não fume que você vai morrer. Pô, ele está me atendendo fumando. Então, quer dizer, é isso que é importante. Na parte da mental, a higiene mental, é aquilo que a gente sempre fala, né? Se você chegar no terreiro... faltando 5 minutos para começar a gira, é claro que você não vai entrar em sintonia de jeito nenhum, né? Então, assim, tem pessoas que às vezes não conseguem chegar tão cedo, ou mesmo que chegue devido ao seu trabalho mais tarde, tente ficar uns 5, 10 minutinhos, que nem, por exemplo, no terreiro aqui do Pai Léo da Mãe Priscila tem uma sala de cura, um espaço melhor, as pessoas ficam lá em cima, podem repousar, mas assim, se você tem um espaço pequenininho, fique mais 10 minutinhos se trocando no vestiário, sente um pouco atrás lá do congá, respire um pouco, ou fale pro seu pai e mãe de santo, pai, mãe, eu acabei de chegar, eu ainda tô
cabeça não tá legal, eu preciso aqui meditar uns 5 minutinhos, tá tudo bem, mas você precisa ter equilíbrio e não pode esquecer que os problemas de fora ficam lá fora. Eu tenho sérios problemas quanto isso, eu estaria cagando regra, mas assim, falo porque a gente também aprende falando, né? Então assim, o máximo possível, eu já passei por problemas seríssimos de depressão, de problemas financeiros, onde, por exemplo, a minha cabeça estava totalmente fora. Aí eu tive humildade de falar para minha mãe, eu não posso atender. Eu preciso ser tratado, eu não tô legal. Você também tem que ter humildade a esse ponto. Não adianta só querer chegar para atender, né? Se você está no estado onde você não consegue nem incorporar, você vai incorporar o quê? Né? Então chegue para o seu pai e para sua mãe e abra o jogo. Pai, tô com problema. Mãe, tô com problema. Preciso de uma ajuda, preciso de um direcionamento, né? Então mantenha a sua limpeza mental dentro do mesmo estado de espírito que você mantém as suas mãos e o seu corpo limpo, ou o mínimo equilibrado possível, né? As pessoas às vezes ficam muito presas só nessa coisa, né? A gente falou do curso de ervas, né? Só no banho de ervas, no preceito, né? Tem muita gente que fica preso nessa coisa, o preceito, se quem não faz preceito não tá... E eu sempre costumo falar sobre isso, né? Às vezes a pessoa fica sem comer carne, sem algumas coisas ali que cada doutrina vai trazer o seu preceito, e às vezes o mental e o pensamento tá todo cagado, né? Falando português. Literalmente. Porque às vezes a pessoa tira um monte de coisa, mas tá falando mal do outro, tá julgando o outro, enfim. É tipo assim, né, mãe Priscila? Desculpa interromper. Por uma semana sem comer carne e beber álcool, mas dei um tapa na cara da minha esposa antes de vir pra gira. Então eu acho que os médios, ele tem que entender, né, que quando a gente faz parte de uma corrente mediúnica, ainda mais pra nós, né, que atendemos, né, que a gente tem que estar muito bem mentalmente, né? Então a gente tem que se preparar no dia de gira mentalmente, procurar não ver ou não falar com pessoas que vão descer, né? Tirar um pouco a nossa energia. Então, se não tem como isso, né? Que às vezes é dentro do trabalho, tente chegar um pouco antes, vá lá, medite, né? Tenha o seu momento de conexão, né? Na nossa casa a gente tem a sala de cura, como o Rodrigo falou, a gente tem os florais, né? Que são feitos realmente para dentro, para deixar o médium mais tranquilo, para o médium ficar com a cabeça mais leve, né? E aí as pessoas falam, meu Deus, floral dentro do terreiro, para quê? Funciona demais, assim, principalmente para quem chega muito agitado, né? O floral, ele vai ajudar a dar aquela relaxada, né? O floral ajuda o médium, né? A entidade tá pronta, né? E a entidade, ela vai estar pronta sempre, né? O médium que precisa estar pronto, o médium que precisa se preparar. Então, a gente precisa ter, sim, essa higiene, né? E lógico, como o Pai Léo falou, né? A higiene da roupa, né? Sempre com a roupa bem arrumada, sempre com as unhas limpas, né? Porque, tipo, você tá atendendo pessoas, é a mesma coisa. Se eu for num médico, o médico estiver todo sujo, né? Eu não sei se eu volto no médico. Então, a gente tem que entender que lá a gente tá fazendo atendimentos, né? Lá as pessoas estão enxergando nós, não estão enxergando a nossa entidade, sim. Nós médios ali, por mais que estamos incorporados. Então, a gente tem que ter essa consciência também, né? E sempre ter essa higiene e limpar tudo que for de ruim. A partir do momento que a gente pisa dentro de uma casa, dentro de um terreiro, dentro de uma corrente, a gente tem que deixar tudo pra fora e ser uma nova pessoa. Aí tem muita gente que fala assim, mas mãe Priscila, você nunca teve problema? Nunca, lógico, já fui pro terreiro às vezes com a minha cabeça a mil, pensando várias coisas ou triste com alguma coisa, mas hoje eu consigo separar muito bem isso. A partir do momento que eu entro dentro do terreiro, eu sou uma nova pessoa. Tudo que me atrapalhou naquele dia ou que me atrapalhou na semana, enfim, eu deixo para trás, até mesmo às vezes dor, alguma coisa, eu deixo para trás e eu ali me entrego de corpo e alma, literalmente, e confio na espiritualidade. Eu sei que a espiritualidade vai me guiar da melhor forma. Então, o meu mental, eu consigo me ligar a isso, consigo me ligar à espiritualidade e sei que eles vão tranquilizar a minha mente, vão fazer... E geralmente, os dias que o trabalho parece que rende muito melhor, não sei. Às vezes é a forma que a gente se entrega. Então, é isso, né? Sempre ter o zelo, principalmente com a roupa e com tudo mais, e com os seus pensamentos também. Bom, o próximo é não respeitar as regras da sua casa, mentir e omitir. Isso é o que eu acho que tem demais, né?
Vou fazer aqui que meu pai de santo não vai descobrir. É o mais atual agora. Tem muita gente que fica, né, sobre isso. Ah, vou visitar outra casa, né? Não, vou visitar outra casa, vamos ver se a entidade do Congá vai descobrir. Eu vou atender em casa com as minhas entidades. É uma burrice isso. Porque Tá assim, dando um tiro no pé, tá dando uma bomba no pé. eu poderia até usar aquela velha história que fala assim, mas o pai de santo vai acabar sabendo. Não vai mesmo, porque as entidades vão contar. Mas independente disso, vamos lá. Eu estou no terreiro, que eu tenho uma regra X. E aí eu minto ou omito algo para fazer Y. Isso prova que eu não concordo com X. Se eu não concordo com X, que cazzo, como um belo italiano, que sou descendente, você está fazendo nesse terreiro? Se você não concorda com a regra que teu pai de santo colocou, pra que você tá aí, cara? Essa é a pergunta de 10 milhões, né? A gente romantiza demais. Sai do terreiro e procura outro, você vai achar um outro melhor. Ah, mas Pai Léo, não me falaram que tinha essa regra. E aí? Aí é erro da casa. E erro também da pessoa que não perguntou, né? Ali, Entrou na a empolgação, pessoa entrou né? numa casa, ela tem que saber as regras daquela casa. Estatuto, tudo? Olha, essas são as regras. Então, acabou. Como Siga é que as por regras. exemplo, lá no Divina Luz, que eu já presenciei, quando uma pessoa quer entrar, ela não passa por uma sabatina? E ela Passa. só vai ouvir o que tem de ruim. Tipo assim, você Ela- vai limpar chão, você vai estar com seus irmãos, é manutenção, você tá disposto a vir no dia tal, blá blá blá. A pessoa fica lá e fala, não, tô. Ela tá sabendo. Então, mas tem uma esse- mensalidade, você está disposto, você pode. É que né? quando entra é cordeiro. As pessoas acabam... na nossa casa, todo médico que entra, ele recebe Ai, meu Deus, fugiu. Uma entrevista. Não é só entrevista. Regimento. O regimento da casa, né? E a maioria das pessoas não lê, né? Tipo, cagam por aquilo que é passado. E às vezes cometem algum erro, algo que está ali, né? Que é uma regra da casa. E quando você vai falar, a pessoa, eu não fui avisado. Não, você foi. Tá escrito aqui no papel. E tanto outros como a entrevista, né? Os médicos que fazem essa entrevista, que geralmente são os mais velhos, eles falam, né? A respeito de tudo isso. Então, a pessoa acaba dando isso. A gente tem que entender que uma casa, né? Se eu e o Pai Léo, que somos fundadores do Divina Luz, seguimos regras, quem são os outros para não seguir, né? Então, a gente tem que entender que a regra, ela existe. A regra foi colocada ali a partir do momento que a gente abriu o Divina Luz, pela espiritualidade, até mesmo por nós ali, pelos fundadores, né, que abriram a casa, em uma conversa entre todos, e ali é uma regra. E às vezes tem regras... Não é que eu não sou contra, mas às vezes existem regras que, na minha visão, poderiam ser diferentes. Mas não é porque isso eu não vou seguir essa regra. Então a gente tem que entender, né, que a regra ela faz parte de uma casa, para uma casa ter, né, a sua forma de... Hoje eu tô fugindo as palavras, gente. Mas ter a sua forma de seguir, né? Porque se uma casa não tem regra, ela é uma bagunça. Diretriz, né? Então precisa ter sim a sua hierarquia, as suas regras ali para seguir. E aquela coisa, gente, se você quer mentir e omitir, entenda que você está fazendo isso, tá prejudicando você mesmo. Porque nenhuma casa, nenhum dirigente está também... Ai, meu Deus, o que será que o outro está fazendo? Não, a casa ela vai continuar. A casa ela é uma energia, né? Ela é algo, um portal ali aberto. Então, assim, se você tá achando que você quer testar o seu pai de santo, sua mãe de santo, então você tá no local errado, você também tá na religião errada. E é isso. É porque no caso do Divina Luz, como graças a Deus outras casas boas que eu passei, a gente não tem regras, as regras são as mínimas, né? Cumprir os horários, não incorporar fora de casa, porque senão você quer brincar de pai de santo, isso qualquer casa não vai ter isso, a não ser que você seja preparado pelo seu pai de santo e ele esteja te ajudando a fundamentar um terreiro onde vai ser a sua casa, outros 500 e esse médio já vai ter experiência, né? Mas assim, coisas óbvias, limpeza, estar presente nas manutenções, não tem nada fora do normal. O problema é quando a gente pega alguns irmãos que, por exemplo, se empolgam a entrar na Umbanda e não recebem nenhum tipo de estatuto ou de diretriz da casa, e aí se vê numa firmeza de Exu tendo que cortar um bicho, por exemplo. E aí aquela pessoa fala, putz, mas nessa Umbanda corta bicho? A Umbanda também pode ter corte, existem Umbandas que têm corte, nós voltamos a dizer, não somos o dono da verdade. Existem Umbandas que têm uma Umbanda mais voltada para uma Umbanda traçada, uma Umbanda mista, uma Umbanda molocô, onde tem já o culto de nação, é algo perfeitamente fundamentado naquela raiz, e não deixa de ser Umbanda. Porém,
Se naquela casa não foi informado, aí o médium fala, nossa, mas eu não sabia que tinha isso. Nós temos aqui, eu, o Pai Léo e a mãe Priscila, um amigo em comum, que passou por isso, que toda semana, toda segunda-feira tinha que ir no cemitério matar um galo, e ele não queria. Só que assim, não foi avisado pra ele. E ele também não perguntou. Então quer dizer, pergunte o estatuto, leia o estatuto e fale pro dirigente, ó, posso ficar com uma via? Posso assinar essa via? Pode. Leia, você está de acordo? Estou de acordo. Aí você não vai poder ser pego de sopetão. Se alguma coisa naquele papel não estiver escrito, tudo bem, é um direito seu. Ah, mudou a regra e não foi avisado. Você tem o seu direito. Agora, eu quero fazer a regra do meu jeito, mas eu li o que estava lá. Me desculpa, se você não sabe seguir regras, você não sabe ser um bandista. Porque um bandista, como candomblessista, como qualquer religião, tem que ter regras, não tem jeito. E a pessoa tem que entender que em qualquer lugar existem regras, né? Dentro do nosso trabalho existem regras, dentro de tudo na nossa vida existe algo que a gente tem que seguir, né? Que a gente tem que respeitar ali. Então, a pessoa tem que entender que tudo tem um caminho. Então, e também não entrar, né? Numa casa só por entrar, ou às vezes, porque eu gosto de fulano, ou entrei por amizade, enfim. Não, gente, entenda primeiro a casa, né? Frequente um tempo. Às vezes, muita gente procura a gente e fala, mas como que eu posso ser médio da sua casa? Você nem me conhece, às vezes, pessoalmente, né? Pra saber como que é a energia da casa. Nunca foi no terreiro pra saber como é que é. Então, primeiro, vá no terreiro, frequente por um tempo, né? Não entre em qualquer terreiro. Eu vou entrar porque me convidaram. Não, gente, né? Conheça aquela energia, né? É lógico que às vezes é diferente, né? Às vezes existem pessoas que realmente acabam entrando numa casa, né? Porque são convidadas às vezes, pelas entidades de alguma forma, mas com certeza aquela pessoa ela sentiu algo no seu coração, né? Para que ela aceite aquele convite. Então a gente tem que entender assim que a gente precisa conhecer, né? A gente precisa sentir. Tem pessoas que acabam entrando e acabam, às vezes, tendo uma visão ou não sabem como é dentro de uma casa de umbanda, né? Às vezes acham que tudo é um oba-oba. É muito glamour, né? É. É bonito ostentar guia, aquele povo de branco, rindo, recebendo entidade. Quero ser médium, né? É bonito tá ali, né? Tipo, meu pai, minha mãe, minha família vai ver eu aqui de branco. Até o dia que fala assim, hoje é tua turma pra limpar o banheiro. E aí, mas eu não limpo nem o banheiro na minha casa. Pois é, aqui você vai limpar. Você vai limpar a louça, você vai fazer, homens vão ajudar na manutenção, vai pintar um chão, vai carregar um tijolo, trocar uma lâmpada, fazer uma ajuda. Então assim, o glamour, né? Eu falo que é que nem quem vai assistir uma peça de teatro, né? Eu queria tanto ser ator, é tão lindo quando abre a cortina, mas não vê o que o cara sofre, o que o cara estudou, as horas de escola, de nãos que ele toma. Na Umbanda é a mesma coisa. E assim, minha mãe de santo falava isso, que ela é incrível. O dia que você incorporar o faxineiro com amor, você vai entender o que é carregar uma guia no pescoço. Enquanto você achar que você só tá lá para participar de festa ou de gira, me desculpe, você não vai entender o que é Umbanda nunca. E essa parte por trás é a que dá mais problema. Porque é onde a galera vai menos, onde as pessoas às vezes vão brigar. Mas não veio todo mundo, porque não pode, porque não dá, só eu tô fazendo. Aí você começa a medir o seu irmão pela sua capacidade, pelo que você faz. E aí você vai descobrir realmente se o seu amor era colocar o branco ou se seu amor era ser um bandista. Ser um bandista é muito diferente de colocar o branco. Isso é importante ressaltar. É isso aí. Bom, o próximo passo é beber em excesso. Vícios desordenados. E aí, Pai Léo? Isso aí a própria palavra a frase já fala, né? O médium tem que entender que ele tem que fazer escolhas de vida. E a partir do momento que você resolve trabalhar sua mediunidade, você não pode mais ser um beberrão. Mas você tomar uma cerveja, uma bebida alcoólica, você até se dá o luxo de vez em quando, né, numa festa, passar um pouquinho do limite, é uma coisa. Agora, todo dia não dá. E outra, né, você tem que entender que é o seguinte, quando que sua mediunidade vai ser usada? Tem muito isso também, porque eu lembro que várias vezes eu tava na faculdade, e aí meu pai de santo me ligava e falava o seguinte, hoje à noite nós vamos ter que fazer o trabalho na casa de alguém que precisa de ajuda. E aí? Se você bebeu, você não pode ir. Então assim, eu acho que ser médium é estar 24 horas pronto para a espiritualidade. E isso condiz com a bebida alcoólica. Então não é que você nunca mais vai poder beber. Você pode. Mas você tem que tomar esse cuidado e não deixar que essa bebida em excesso te atrapalhe. Médium, eu tive um médium na minha casa que falava isso. Escolher ser médium é escolher prioridade. E prioridade não tem plural, como diz o Cortella.
Se a sua prioridade é ser médium, você não pode ter outra prioridade na frente dela. Beber e ter outra coisa. Ah, mas é o dia que eu jogo futebol. Ah, mas eu não abro mão de fumar baseado. Ou eu não abro mão de uma outra coisa que não condiz com o trabalho mediúnico. Toma um certo cuidado. Ninguém tá falando que você tem que ser santo. Agora, cuidado com os caminhos que te prejudicam. E a gente é até um pouco puritano, né? As pessoas falam assim, pai, Léo, falou do baseado, mas não vai falar do cigarro? Vou. O cigarro também é prejudicial. O médium também deve se abster do excesso de cigarro em dia de gira. Como o café também, o café é prejudicial. Então, qualquer coisa que prejudique o teu estado mental você deve se abster em dia de gira. Ou se você não consegue se abster, porque também não adianta nada, eu vou parar de fumar, mas o cara vai ficar doido no dia que ele para de fumar. Essa é a realidade. Então você deve diminuir para que isso não atrapalhe a tua condução mediúnica. Sim. Começo que o cigarro mata, né? Cigarro é prejudicial à saúde. Eu tenho uma irmã minha aí que está tratando agora de um tumor também, fumou anos também. Então, quer dizer, como os exageros também. Por exemplo, os excessos de comida, você, por exemplo, come demais, vai comer uma feijoada no dia de trabalhar. Às vezes as pessoas têm aquela mania de falar assim, não coma carne no dia dos trabalhos. E é aquela mesma coisa que a gente deu agora de exemplo da pessoa que não comeu carne, mas deu um tapa na esposa. Estou dando um exemplo absurdo. Mas, por exemplo, eu comi carne segunda, terça, quarta, quinta, mas sexta é o dia da gira. Eu não como. Eu tenho 3, 4 quilos de carne sendo processada no meu estômago. Não adianta nada, né? Como, por exemplo, o sexo. Às vezes as pessoas colocam o sexo como algo pecaminoso. Mas eu costumo dizer o seguinte, se você já tem a sua vida com a sua esposa... Vamos supor, eu transo todo dia. Pô, mas será que no dia do terreiro você não pode ficar sem transar? Vai morrer um dia que você não vai transar, né? Mas eu não vou em casa de swing, é amor, é minha esposa. Tudo bem, mas assim, tenta um dia entrar em comunicação com você mesmo, sabe? Não estamos dizendo aqui que o cigarro você vai pro inferno, o sexo é pecado. Mas cuidado com os excessos. Por exemplo, tomei um golinho de cerveja no almoço, tudo bem, mas, por exemplo, é viável uma pessoa que trabalha na semana tomar uma cerveja? Ela também não toma. No trabalho também ela não vai tomar um chopp na hora do happy hour. Isso se for numa sexta-feira, que já é no final de dia. Mas assim, no almoço eu não vejo nenhum executivo bebendo cerveja depois do almoço. Não pode também. Então assim... Hora de lazer é hora de lazer, hora de trabalho é hora de trabalho. Então, agora, drogas não precisamos nem falar, né? Droga é para uma questão social, né? Mas o cigarro é uma droga? É uma droga lícita, vamos dizer assim. A bebida é uma droga lícita. Mas se a bebida, se o cigarro controla a sua vida, ao ponto do que o Pai Léo falou, não, se hoje eu ficar sem fumar, eu morro. Tem coisa errada. E se hoje eu não transar, eu morro. Tem coisa errada. Sabe? Então, assim, cuidado. Você tem aquilo como um prazer ou aquilo é uma dependência? Cuidado de como você está vendo esse vício. Se isso é algo que você não vive sem, você está sendo escravo daquela energia. Então, cuidado com os excessos. É apenas isso. Eu acho que quando você quer ser médium, né? Quando você tem essa vontade de ser médium, de estar dentro de uma corrente, você tem que entender que é aquilo que, né, vocês dois já falaram, né? As prioridades, né? A gente vai ter, sim, uma mudança de vida, a gente vai mudar alguns hábitos que nós todos, né, já tivemos na nossa vida, e a gente vai entender que ali é tudo prioridade, né? Qual que é a minha prioridade? É estar no terreiro, é estar ali ajudando aquela corrente, ou estar num aniversário, ou estar num... Eu já perdi aniversário, já perdi casamentos, enfim, porque eu tinha, assim, uma responsabilidade ali espiritual, e a partir do momento que eu estou... né, que eu entro dentro de uma corrente, eu tenho que entender que eu tenho meu compromisso ali, né, no caso na nossa casa, segunda e quarta-feira, de estar ali ajudando no que a corrente, que a espiritualidade precisa. Então, quando você coloca os seus vícios à frente da sua mediunidade, tem algo errado aí, né? Principalmente o beber, né? Qualquer coisa que tire você do eixo vibracional é totalmente errado. Então, a gente tem que, sim, olhar e ver realmente. Se você não quer mudar esses seus hábitos, então não seja médio dentro de uma corrente, né? Pratique a sua religião, pratique a sua fé de uma forma, mas, né, tenha noção que você vai ter que, sim, ter as suas prioridades aí. Outra coisa importante até para falar, mesmo incorporado, algumas casas têm, né? A liberdade, Divina Luz também tem para alguns médios, mas não é uma coisa muito comum, que é a bebida alcoólica, né?
Esse excesso de bebida incorporado também, muito cuidado, porque a gente não pode esquecer de alguns médiums antigos, que eram médiums, na verdade, de efeitos físicos, que transmutavam a energia do álcool em prol de algum trabalho. Né? Vide o exemplo próprio da mãe Cacilda, que andava com garrafas de pinga, pedia não sei quantos mil litros de pinga, mas ela atendia 5.000 pessoas. Sim. Médiums antigos que viravam um vidro inteiro de cachaça e não tinham nem hálito. Né? Eu já vi Exu oferecendo pinga no coité e deu pra pessoa, a pessoa não bebo. E ele fez uma mironga e falou, bebe água. E a pessoa bebeu e era água. Coisas fora do normal. Isso são exceções à regra. Cuidado quando você tá com o teu Exu, com a tua pombagira ou com a entidade que às vezes bebe e tá lá, virando goles e goles de garrafa. Porque depois quando você sair e for pego no bafômetro, você não vai falar que a culpa é do seu Exu. A culpa é da sua irresponsabilidade mediúnica. Então, até para usar o excesso de bebida, a entidade precisa fundamentalizar muito bem esse trabalho. Senão também, cuidado nesses excessos trabalhando também. Porque muitas vezes ela não precisa nem ingerir, ela só suga o éter. Cuidado. A gente tem que ficar de olho em tudo isso também. Bom, próximo, né, mau costume é deixar o ego falar pela mediunidade. O ego, grande vilão, né, dos médios, né, de Umbanda, né, é sempre à frente. E o ego, se ele está à frente de tudo, né, ele vai atrapalhar o seu caminho mediúnico. O ego é na literatura espírita, né, a gente diz que o ego é o primeiro obsessor, né, do médium, né, o vaidoso, a vaidade, né. A vaidade, o ego, aquela pessoa que começa a se achar acima da entidade, ele é o primeiro obsessor, é o primeiro ponto de autoobsessão. O ego ele vai se manifestando de forma muito discreta, né? O médium novo chega na casa, ele é muito humilde, na grande maioria, tá? Porque tem médium que chega também, que já se acha o dono da quitanda. Mas normalmente ele chega humilde, solícito, atende todo mundo. Pai, mãe, a sua bênção. Nossa, que lindo a espiritualidade, que lindo que eu estou aprendendo. Aí ele começa a galgar os seus espaços. Ele firma um ponto, ele firma o segundo, ele ganha uma outorga dentro da casa, passa o tempo determinado, ele começa a atender, e aí começa o problema. Porque ele vai ter respostas da espiritualidade ao longo do tempo, onde é muito comum, às vezes uma pessoa da assistência vai vir de uma forma inocente. Nossa, Rodrigo, adorei passar com a sua entidade, muito obrigado. Cuidado como você vai absorver isso. Ou o irmão do lado, nossa, você viu a entidade do fulaninho trabalhando? Que incrível, o brado daquele caboclo, como o preto é. Cuidado, não se deixe iludir pelos elogios ou... com aquilo que você está vendo de respostas, a mediunidade está também te tentando. Cuidado para você não se achar acima da entidade, ao ponto de começar. Fulano, passe com a minha entidade que ela vai lhe ajudar. Você tem que ver as entidades maravilhosas que eu tenho. Acabou. Isso é o precipício para você começar a sua desgranheira espiritual. Porque você se coloca à frente do trabalho. E aí acabou tudo. O ego também ele vai estar, mesmo com você desincorporado, tá? Tem muito médiumzinho antigo que começa a se achar o dono do terreiro. Tem médium antigo que se acha mais dono do terreiro do que o próprio Pai de Santo. Aliás, eu via na outra casa, que eu já fiz duas, que eu fiz parte, nossa, médium antigos darem bronca que a minha mãe de santo falava assim, pra que tudo isso? Não, mãe, que eu preciso... Baixa a bola, sou eu que falo. E aí ela dava uma cartada no médium antigo. Então assim, esse ego também desincorporado é muito perigoso, porque você vai se passar a ser exemplo. O médium novo é tudo muito bonito, muito humilde, mas ele vai olhar aquele médium mais arrogante também. Então cuidado com a imagem que você está passando, incorporado e principalmente desincorporado. E vamos pro último mau costume? Sim, mas antes de a gente ir pro último, né, isso que o Rodrigo falou é importante. O médium mais velho, ele tem que ser o exemplo, né? E se o médium mais velho, ele tem o ego lá em cima, ele sabe tudo, ele é o melhor, ele vai estar passando isso para os médios que estão entrando agora. Porque todo médio que entra numa casa, ele vai ter alguém que ele vai ter uma referência ali espiritual, né? Ele vai olhar aquela pessoa como uma referência. Então, às vezes, a gente fala muito isso na nossa casa. Se você está tratando um médium mal, se você tá tendo o ego lá em cima e falando é isso, aquilo, não sei o que lá, você vai estar criando uma pessoa igual ao que você está fazendo. E às vezes de uma forma negativa, né? Então o médium ele precisa olhar isso e deixar sempre o ego para trás. E olha, desculpa te cortar, mãe Priscila. Ser incisivo, eu sou uma pessoa muito incisiva. Eu era muito odiado no terreno do meu pai de santo porque eu era o cara da lei, da regra. Ser incisivo não é ser mal educado. Ser incisivo não é ser grosseiro. É postura, né? Ser incisivo, né, ser sério,
ter responsabilidade não é diminuir as pessoas, sabe? Não é botar os teus anseios no lugar, não é humilhar ninguém. Você pode muito bem, pausadamente, que é isso, porque eu acho que aí, em parte, desculpa te cortar, mãe Priscila, aí você volta. Mas a gente tem que entender o porquê que nós estamos no terreiro. Eu tô no terreiro para poder mostrar que eu sou o bambambam e que as pessoas têm que me respeitar e beijar minha mão. Eu tô no terreiro por síndrome de reinado. Eu estou no terreiro e eu não tô falando só de dirigente, não, tô falando de médium mais velho, que muitas das vezes eu falo isso para várias pessoas. Eu conheci, Rodrigo, no longo dos meus 19 anos de Umbanda, eu conheci muita gente legal. E muito dirigente conhecido e famoso. E em todos que eu conheci, eu posso falar, eram ótimas pessoas. Mas sabe onde era o problema? Quem cerca. Quantos e quantos terreiros e dirigentes que eu conheci. Um fã-clube, né? Que o cara era humilde, mas dentro do terreiro... Não dentro do terreiro ele, mas as pessoas que o cercavam... meu primo falava isso, a pior pessoa do terreiro é o porteiro. Porque o porteiro muitas das vezes é mal educado. Na nossa casa a gente não tem isso, porque a Ivete sempre tá ali de sorriso, mas... É muito comum isso, inclusive, né? É muito comum. A pessoa que recepciona, né? Você já toma a primeira paulada ali. Você já tá fragilizado, Não cara. estou sendo machista, mas normalmente é uma mulher, mas ela, às vezes eu até entendo que ela precisa ter um perfil mais de ordem, mas muita gente confunde com má educação. Então, você não precisa ser mal educado, você não precisa fazer ela era isso. rude até, assustava, E isso né? acontece muito. Eu acho que tem muita gente que acaba botando os pés pelas mãos porque deixa os seus anseios, porque é aquela velha história. E isso acontece muito. O médium mais velho, ele tem amizade. E aí ele aprende ao quê? A não pesar a mão. Por quê? Se é alguém que é do convívio dele, que faz uma coisa errada, ele fala assim, ô meu querido, ó, você tá errado, tá? Mas não tem problema, eu vou te ajudar a melhorar. Agora, se é uma pessoa nova, ou uma pessoa que essa pessoa não gosta, ou tem algum problema... Facada nas costas. Porque não sei o que, e começa... Então, pera aí, vamos dividir. Dentro do terreiro não existe amigo, não existe pai. E ó, vocês estão ouvindo isso da boca de um pai de santo, que a esposa dele é mãe pequena, que o pai dele é pai pequeno, que a mãe dele é a curimba do terreiro, que o ogã dele é padrinho de casamento dele. Então, resumindo, papéis não se confundem. Lá dentro, a mãe Priscila é a mãe Priscila, eu sou eu. Lá dentro eu mando nela. Ela sabe disso, porque o meu cargo é estar acima dela. Agora, na minha vida, não preciso nem falar. Na minha vida, a mãe Priscila manda em mim porque eu sou um pau mandado da minha esposa. Porque é o normal. Como todos os homens. Como todos os homens, é que eu aceitei. A última palavra sempre é nossa. Mas em nenhum momento, né, e a mãe Priscila pode falar disso, nada, o meu relacionamento com ela, o meu casamento com a mãe Priscila não interfere em nada no Divina Luz. E eu também não deixo que nada no Divina Luz interfira no meu casamento. Nem pode, né? São duas coisas distintas, são dois respeitos distintos. Lá ela me respeita como pai, eu a respeito como filha. É aqui na minha casa, nós somos marido e mulher. Então, tudo isso é importante a gente deixar muito claro para que as pessoas não confundam, porque a amizade em terreiro se confunde. Seria outra pauta, outro mau costume, então a gente já pode entrar nesse assunto, que é confundir amizades de terreiro. Né? Às vezes é normal, a gente vai ter amizades, ainda mais dentro de um terreiro, que a gente acaba frequentando, vendo as pessoas muito mais do que os nossos amigos de outros lugares, né? A gente convive muito com as pessoas do terreiro, então é normal, às vezes, serem pessoas que vão fazer parte no nosso dia a dia, no nosso ciclo de amizade, né? Mas a gente tem que entender que a partir do momento que nós temos amizade, né? No terreiro eu tenho, né, o Pai Léo, enfim, tenho minha irmã carnal, tenho meu compadre e minha comadre que fazem parte do terreiro, já tive meu irmão, minha tia, né? A gente tem pessoas ali que são do meu convívio pessoal, até mesmo bem pessoal mesmo, né? Essas pessoas, assim, já estão comigo há mais de 20 anos aí, e nem por isso vai mudar algo, a gente não vai colocar nada ali à frente, né, da hierarquia que existe do terreiro, né. Eu sou mais nova que minha irmã é minha irmã mais velha, só que em nenhum momento ela me desrespeita lá dentro, ou eu tento desrespeitar ela porque, aqui eu vou ser melhor porque aqui eu sou mãe dela e ela tem que abaixar a cabeça. Não, eu acho que a gente tem que entender que ali é um terreiro, a gente não pode confundir, às vezes, alguém que a gente brigou lá fora, porque é normal, pode acontecer às vezes da gente brigar com algum amigo, alguém que faz parte do terreiro, ou às vezes um relacionamento acabar e a gente continuar frequentando o mesmo terreiro, e é entender que ali nós somos irmãos, ali
são pessoas que nós convivemos através da espiritualidade e que o que aconteceu fora não tem que interferir em nada aqui dentro. Isso acaba acontecendo muito, né? Os médios acabam confundindo isso, aí às vezes chega no terreiro, não cumprimenta o irmão de auréola, né? Fecha a cara, levanta o nariz, e isso não pode acontecer dentro de uma casa. A partir do momento que acontece isso dentro de uma casa, qual que é o fundamento que você está fazendo ali? Então você não entendeu nada que a espiritualidade ensina. Às vezes tem médio que acaba, né, passando à frente em relação a isso, a entidade não cumprimenta a entidade do outro, não fala com o outro, né, e acontece essas coisas. Então a gente tem que entender que amizades fora do terreiro é uma coisa e amizades no terreiro é outra, né? E assim como vocês têm um nome, né, iniciático, quando a pessoa faz um determinado maci, o José da Silva, lá dentro vai ser o José de Xangô, o José de Ogum. Então quer dizer, ele não é o José da Silva, né? A pessoa física está lá do lado de fora da porteira, né? É isso que a gente não pode esquecer, né? E eu já tive problemas sérios, por exemplo, ao ponto de eu ter que sair de uma casa, porque eu literalmente tive uma discussão com o Ogã, que era o braço direito da Mãe de Santo. Também era novo, deveria ter agido de outra forma, mas assim, não concordei com algumas regras, mas ele era um cara bem complexo. E aí os incomodados que se mudem, tenham a humildade de mudar. Agora, lá dentro, não tem como não fazer isso. Eu não converso com a Mãe Priscila, então não vou cumprimentar as entidades da... Mas de forma alguma, de forma alguma. Ou, por exemplo, quantas vezes já não aconteceu de, às vezes, um irmão brigado, né, vira afilhado do outro irmão da casa, ou às vezes a entidade acaba calhando, nunca calha, de ajudar, e aí eles se reencontram. Então, assim, a gente tem que ter essa humildade, ou às vezes até se sobressair em momentos que a gente precisa contar até 10, mas falar que não sou eu. Não é fácil. Se você não aguenta, tenha a humildade de pelo menos se retirar, os incomodados que se mudem. Mas, como eu já fiz. Mas é bem complicado, né? Essa parte de irmandade, eu acho que assim, o ideal, nem todo mundo vai se amar 100% no terreiro. Mas se eu estiver numa auréola onde eu não gosto daquela pessoa, ou eu não tô falando com ela porque eu tô brigado, aquilo me faria mal. Então eu preciso resolver aquilo para não ter problema. Eu posso fazer uma crítica numa gravação à sua postura? Opa, pois não. Não pode. Se Estou você, indo embora. eu não sei assim, qual né? foi o caso com o Ogã. Sim. Mas se você sai do terreiro por uma briga com o Ogã, não sei qual foi a postura da tua Mãe de Santo. Sim. Você deve repensar o que fez você entrar na casa. Por que eu falo isso? Você só sai por pessoas se você entrou por pessoas. Pois é. Ponto. Pois é. E ninguém deve entrar numa casa por pessoas. Porque ali, na verdade... A gente assim, deve entrar por espiritualidade. No Eu meu falo caso, por mim. é. Por que eu saí do terreiro do meu pai? Eu não saí por pessoas. Eu saí no momento que eu olhei e eu falei assim... Eu já não vinha concordando com algumas coisas, mas teve um momento específico que eu não concordei espiritualmente com o que a casa fez. Naquele dia eu virei minhas costas e fui embora. Acabou. Foi mais ou menos Porque o eu que entrei ali aconteceu. pela espiritualidade. Então, eu sei que talvez nem tenha sido o seu caso, mas é pra dar um exemplo pras pessoas. Sim. Então eu vou sair do terreiro porque eu briguei com um filho, com um irmão. Não. Você não tem que estar lá por pessoas. Se você tiver qualquer problema, eu sempre falo isso. Você tem qualquer problema? Vá no teu pai, na tua mãe e conversa. E chame a pessoa pra Pai, falar, né? fulano ali teve uma atitude que eu não gostei, fulano Chama ali não o tá me fulano, vocês cumprimentando. dois vão falar agora. Vamos isso, resolver. Você já tá na nossa casa há praticamente um ano e você já viu isso acontecer. Sim. E eu sou muito ferro e fogo. Cara na cara, né? mas fulano... Pera aí, então. Chama fulano. Vamos conversar nós três. Pronto. Preto no O branco. que aconteceu? Resolveu. Então as coisas têm que ser resolvidas assim. Só que aí que tá. Não pode ter rabo preso. No meu caso foi uma decepção especial porque ele agiu de má fé com uma leitura, uma cobrança, ele falou que eu poderia pagar depois, foi uma coisa bem chata. Ele estava acostumado a fazer isso com algumas pessoas e eu paguei o que tinha que pagar, que era uma coisa que eu acabei fazendo uma leitura e acabei me distanciando. No meu segundo caso já era uma divergência espiritual, mas tive toda a honradez de chegar e falar, olha, tô seguindo meu caminho, com licença, meu avô. Saia pela porta da frente, né? Também pra mim a Quem própria mãe de entra santo. pela porta da frente tem que ser pela porta da frente. Então assim, você tem todo o direito de não concordar, desde que também você fale. Eu cheguei e falei pra minha mãe de santo, como eu falei pra minha outra mãe de santo. Também ao longo de 20 anos foram 2 casas, 6 em uma, 14 em outra. Mas assim, isso que é importante. Eu tive problema com o Zezinho. Chega no teu pai de santo e na tua mãe de santo.
Não vá contar pro Joãozinho, pra Mariazinha, pra Joaninha, pro Huguinho. Ai, mas o Zezinho. Quando você vai ver, já criou um inferno. O terreiro inteiro já sabe, e às vezes nem o pai e a mãe estão sabendo do caso do Zezinho. Então, se você tem um problema com o Zezinho, o mínimo é, Zezinho, vem cá, deixa eu conversar com você. Ou, se você não tá falando com o Zezinho, pai, mãe, dá pra chamar o Zezinho? Eu tive esse problema. Evite a fofoca. Porque é a fofoca que começa a destruir. E o pior, você conta A, na 10ª pessoa já tá no Z. E aí quando você vai ver, a história já se potencializou de uma forma que aí já não tem mais controle. Então evite a fofoca. Se você está insatisfeito, ou fale direto para a pessoa, ou vá com a pessoa na frente do pai e da mãe de santo da casa e resolva, para que isso não vire uma bola de neve. Bom, é isso aí. Foi aí, mãe Priscila? O quê? Todas 10. os maus costumes? Olha, tá faltando 3. Eu acho que a gente poderia terminar, né? Pra que a gente finalize Mas vamos aqui. dar um gostinho pra próxima. A gente põe mais umas 10 aí na próxima. É. Bom, então tá bom. Então a gente vai cantar um pontinho para que vocês preparem aí a água, a vela para as nossas orações, né? Vamos pro Juntos em Oração. E aí a gente vai cantar algum ponto aí. Qual ponto que a gente vai cantar? Nós cantamos pro Oxóssi e cantamos pra Xangô. O que a gente canta agora? Vamos cantar pra... Vai, Rodrigo, escolhe aí. Oxum, né? Que ainda estamos no mês dela, né? Saravá, mamãe Oxum. Aê, mamãe Oxum. Eu vi mamãe Oxum cantando na cachoeira, Dançando toda faceira, tão linda como ela faz. E quando ela canta, Xangô senta na pedreira, Oxóssi lá na ribeira, nem vento não venta mais. Ai, eu, minha mãe, ai, eu, mamãe Oxum, ai, eu, moça bonita demais. Ai, eu, minha mãe, ai, eu, mamãe Oxum, ai, eu, moça bonita demais. Canta Oxum, alivia meu coração, me tira da solidão, me traz paz. Canta Oxum, ai, eu, mamãe Oxum, ai, eu, moça bonita demais. Canta Oxum, alivia meu coração, me tira da solidão, me traz paz. Ai, eu, minha mãe. Ai, eu, mamãe Oxum. Ai, eu, moça bonita. Demais. Ai, mamãe, o Rodrigo errando o ponto toda hora. Mas Se o Sandro Luiz estiver nos ouvindo, Emoção pro Desculpa. Oxum. ele vai... Sandro, meu agô, meu irmão. Não, ele vai saber que nós temos agora uma nova versão desse ponto, criada agora. Cantei assim. Sandro, Então os você direitos canta errado. autorais desse novo Não, ponto tá é meu, certo, hein? só a ordem que tava errada. Ah, Mas... é que você repete. O canto Oxum. Ah, é verdade. Sandro, um abraço. Viu? Mas é isso, a gente só tá cantando ponto do Sandro hoje, hein? É que ele patrocinou, né, o nosso canal hoje. Obrigado, Sandro. Caiu na conta. Bom, a gente vai agora pro nosso Juntos em Oração, preparar Aliás, sua... antes disso, meu Priscila, já que a gente tá falando do Sandro, então ó, já se programa aí, dia 17 de dezembro. É 17 ou 16? 16, né? Ah, não sei. Acho que é vou ter 16 olhar de aqui. dezembro ou 17. É no sábado. Vai ter o presente de Natal, o show do Sandro, um passeio... 17. Um passeio na madrugada. Então no Clube Espéria, nós estaremos lá. Se quiser ir lá pra conhecer a gente, dar um abraço, vai até lá, porque vai ser muito legal e é pra encerrar o ano, né? Tem expositores, você pode ir lá comer à vontade, comer pagando, claro, mas assim, comida, tem muito expositor, tem muito para que vocês que gostam dessa parte de feirinha esotérica, de imagens, de guias, é muito legal, viu? Tem Nós muita vamos coisa tá lá. bacana. Aliás, o Sandro sempre fazendo eventos, né, especiais. Ele fez recentemente um, né, que foi para ajudar o nosso irmão Maicon, né, do Tampores do Paraná, que infelizmente faleceu, né, essa semana. Então a gente deixa aqui
toda essa energia de força para os familiares e para todos do Tambores do Paraná, né? Foi um evento lindo, né? Onde o Maicon esteve presente, ele de uma grande energia, que com certeza ele recebeu o axé e as orações de todos. Então, que ele seja recebido, né, na espiritualidade com todo o amor e com tudo que ele sempre doou para nossa Umbanda, né? Share nossos sentimentos à família, aos amigos também. As estrelas voltam pro lugar, né? Então, Maicon, uma estrela aí a nos guiar agora. É isso aí. Bom, vamos agora para os Juntos em Oração e voltamos já já. Juntos em oração. Xangô, Senhor meu Pai, o infinito é a tua grande morada do espaço, teu ponto de energia é nas pedras e nas cachoeiras. Com a tua justiça, fizestes uma construção digna de rei. Meu Pai Xangô, tu és defensor da justiça, de Deus e dos homens, dos vivos e do além da morte. Tu, com tua machadinha de ouro, defende-me das injustiças, acobertando-me das mazelas, das dívidas, dos perseguidores mal-intencionados, e fazei-me com que eu possa reverenciá-lo, fazendo cada vez mais da minha vida um exemplo para todos. Que todas as minhas missões e metas possam ser atingidas pelo meu livre-arbítrio e pelo meu processo de evolução natural. Jamais me conduza para que o meu ego e para que a minha vaidade me desvirtuem do caminho da tua sabedoria, que é a evolução e o caminho do bem. Proteja-me, meu glorioso, meu Pai Xangô, o Senhor da grande pedreira e do fogo, justiceiro nos caminhos, para que eu venha a passar com a força desta prece sobre qualquer dificuldade ou contra qualquer castigo que eu estarei passando nesse momento. Lembrando que o castigo é o resultado de uma ação feita por mim mesmo e jamais de Deus. Livre-me do desespero e da dor, livre-me dos inimigos e dos invejosos, me auxilie no processo de perdão e para que eu possa ter humildade de reconhecer os meus erros e que no meu caráter e na minha vida possam ser exemplos para dignificar a tua coroa e o teu poder. Caô, meu Pai, Caô, Cabecilha, Xangô. Graças a Deus. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a todos os nossos guias, os nossos mentores, e pedir que essa água que está ao nosso lado seja fluidificada pela energia e força da espiritualidade, sempre nos trazendo paz, amor, alegria, esperança, coragem e força para trilhar a nossa caminhada aqui na Terra, mesmo nos momentos difíceis, e nós temos a certeza que a espiritualidade está do nosso lado. Então que nesse momento essa água seja fluidificada, que possamos sentir a força de toda a espiritualidade no nosso caminho e que toda a espiritualidade faça sempre presente em todos os momentos de nossa vida, nos fortalecendo e nos dando cada vez mais fé e amor. Que assim seja e assim será, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, e é nesse clima então que a gente vai se despedindo. Quarta-feira voltamos com mais um Estação Umbanda, trazendo qual assunto? Parte 2. Mas já, sim? Vai continuar já? Já vai ser a parte 2? Será? Será? Bom, fica a dúvida. Bom, a Acompanhe gente, semana que vem, né, nós vamos estar próximo do dia 2 de novembro. Dia de finados, Na verdade, hein? é dia 2 de novembro, na quarta-feira, Próxima né? quarta, dia 2 de feriado. novembro. Hein? Então a gente pode falar, né? Sobre o Baluaê. Sobre o Dia das Almas, né? É, dia as 2 de almas, novembro. finados. Aí o Rodrigo adora finados. Aí eu tô em casa. Então, como a gente vai estar no dia 2 de novembro, que é feriado, então a gente vai falar sobre as almas, né? Então, E tudo mais. é isso. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Pai Léo. Boa noite, Mãe Priscila. Boa noite a todos os irmãos e irmãs que acompanharam esse programa.
Hoje eu tenho uma sessão beijinho, preciso mandar um beijo para uma fã do canal. Ah, é? É. Mentira, ela descobriu hoje o canal, porque eu acabei passando para ela. Chará da mãe Priscila, o nome dela é Priscila, falei que ia mandar um beijo. Agora Então, você me deve um parmegiana, tá? Então mandei um beijo para você. E assim, obrigado assim mais uma vez pelo programa. E eu acho que é importante a gente colocar sempre essa parte de regras, das coisas que os médicos... Porque às vezes as pessoas tentam... Eu estava pensando isso durante o programa. Ai, mas é tanta regra, é tanta coisa. Não é difícil seguir regra, porque a Umbanda é uma extensão da tua vida. Às vezes as pessoas falam, ai, mas tem muita regra, tem muita coisa. Agora eu faço uma pergunta rápida. Não tem regra no teu trabalho? Não tem regra na sociedade? Não tem regra na sua família? Então, eu não vejo dificuldade nenhuma se você fizer aquilo que é o mínimo que tem que ser feito. Então, a hierarquia, as regras existem para serem cumpridas e que para amanhã, quando você também estiver velhinho, você seja exemplo para aquelas pessoas que vão estar entrando na Umbanda e vão falar, poxa, ó, ali tem uma pessoa que eu posso me basear, ela deu exemplo. Então, seja o exemplo de algo positivo, não apontando o dedo, não se sentindo dono da Umbanda e principalmente ouvindo a todos. Eu acho que é por aí. Boa noite para todos, forte abraço para todo mundo. Boa noite, mãe Priscila. Bom, boa noite para todo mundo. Sempre é muito bom estar aqui com vocês, né? Fazendo esse programa e aprendendo o tempo inteiro, né? A gente falou muito sobre isso, né? A gente tem que aprender o tempo inteiro, não achar que sabemos tudo. Todo momento a gente vai aprender, vai refletir na nossa caminhada espiritual. E até a próxima quarta-feira, né? Não se esqueça de seguir o nosso canal, de compartilhar, de ativar o sininho, né, de dar o like, que o like ajuda muito a impulsionar o canal a crescer cada vez mais. Estamos na meta de 100 mil, já estamos com 85 mil. Então, logo, logo a nossa meta é chegar no final do ano com 100 mil inscritos. Então, nos ajude aí compartilhando para todo mundo, né? Não só esse programa, mas todos os vídeos aqui do canal. E também estamos lá no Instagram, no @umbanda_rp. Repita. @umbanda_rp. Repita. @umbanda_rp. Acabou. Mande lá sempre a sua mensagem, que a gente está cada vez mais tentando postar mais coisas lá no Instagram. Então, é isso aí. Bom, até quarta-feira. E se você quiser saber mais, Procure um terreiro. E um beijo pra Pretinha, que fez parte aqui do nosso... Nossa mascote. Né, toda a gravação que a gente faz, a Pretinha gosta de participar aqui, né? Então, um beijo pra Pretinha aí, minha gatinha, que fez parte aí do nosso programa. Saravá, nossa mãe Manjá. Ô, doce! De frente para o mar, Eu fiz minha oração de frente para o mar. Eu fiz minha oração. meus pés descalços Na areia, sentindo a água sagrada da Mãe Sereia. Meus pés descalços na areia, sentindo a água sagrada da Mãe Sereia. Ó lua, ilumina esse momento na força das águas e meus pensamentos. Ó lua, ilumina esse momento na força das águas e meus pensamentos. Na força das águas e meus pensamentos. Na força das águas e meus pensamentos. de frente para o mar. Eu fiz minha oração de frente para o mar. Eu fiz minha oração. Meus pés descalços na areia, sentindo a água sagrada da Mãe Sereia. Meus pés descalços na areia, sentindo a água sagrada da Mãe Sereia. Ó lua, ilumina esse momento na força
força das águas e meus pensamentos. Ó lua, ilumine esse momento, a força das águas e meus pensamentos. Na 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 força Das águas e meus pensamentos. força das águas. E meus pensamentos. Ô, doce água, minha mãe. Que tem fé, nós temos fé. Um filho de Pema que tem luz, nós temos luz. Pra iluminar nosso lugar.